E pronto, já estamos em direto no Facebook. Eu queria cumprimentar o Rui Tavares, o Francisco Assis. Queria cumprimentar também as pessoas que no site da Associação Artística Vimaranense nos estão a ver e ouvir. Agradecer a todos a presença e fazer uma apresentação. Bom, praticamente não é preciso apresentação. Quer dizer, o Francisco Assis foi parlamentar na Assembleia da República Portuguesa durante muitos anos. Mais do que isso, foi líder do grupo parlamentar no momento em que o Partido Socialista estava no poder, um momento muito intenso da vida política nacional. Aliás, enfim, sem exageros, um dos melhores líderes parlamentares que provavelmente já passaram pela Assembleia da República, e foi eurodeputado. Deixou de ser nas últimas eleições europeias, mas foi eurodeputado durante 2 mandatos. E é neste momento, continua militante, mas militante base do Partido Socialista neste momento. O Rui Tavares foi eleito deputado ao Parlamento Europeu e foi também um notabilíssimo deputado no Parlamento Europeu, primeiro pelo Bloco de Esquerda, depois foi fundador do LIVRE e é, neste momento, uma das personalidades que em Portugal mais intensamente tem debatido e discutido as questões europeias. Provavelmente os dois, o Francisco Assis e o Rui Tavares, são das personalidades portuguesas mais preparadas para debaterem e discutirem a União Europeia. Se repararam, o título desta conversa é um título pensado no momento de europessimismo, não é? De europessimismo, porque era no momento em que se punha a pergunta: a União Europeia tem futuro, não é? Naquele momento que o Rui Tavares diria próprio dos europessimistas, em que se não perspectivava grande desenlace para as dificuldades estruturais da União Europeia, diria eu assim, e depois poderemos, enfim, dilucidar e analisar a coisa com mais pormenor, mas também quando se já acentuavam as dificuldades para responder aos problemas estruturais, não só sanitários, mas sobretudo socioeconómicos e institucionais da pandemia, ainda não se previa, não se sabia bem como isto ia acontecer. De repente, como muitas coisas nestes últimos 2, 3 meses, parece que há aqui um euroentusiasmo. E eu não posso deixar de começar mesmo assim com o Rui Tavares, que de repente escreveu um artigo no Público, um dos seus últimos artigos no Público, a dizer: eu não queria dizer eu bem vos avisei, mas na verdade eu estava a dizer isso, eu bem vos avisei que isto ia correr bem. Será que temos mesmo que baixar a guarda, Rui Tavares? Será que isto vai mesmo correr bem? Será que de repente a Europa, quase milagrosamente, empurrada pelo medo, se reconstrói apenas de modo salvífico, como disse aqui há uns dias, quase, o Francisco, porque a Merkel é uma grande maga da Europa. Será que a salvação vem mesmo aí, Rui? Não está o microfone ligado? Agora sim. Agora sim. Boa noite a ambos os Franciscos e boa noite a quem nos estiver a ouvir ou quem for a ouvir depois em diferido. Bem, em primeiro lugar, dizer que quando alguém escreve ou quando alguém diz eu não queria dizer, eu avisei, essa pessoa está evidentemente a ser insincera porque estava mortinha de vontade para dizer eu bem vos avisei. Portanto, vou admitir isso. É verdade que no início desta crise do Covid-19, no mês de março, eu tinha escrito um texto a dizer não, o coronavírus não vai destruir a Europa, e passado um mês, portanto em abril, também descrevi ou reiterei uma proposta que aliás já é antiga, que tem a ver com algo que depois podemos esmiuçar mais em detalhe, mas que eu considero mais interessante ainda do que dívida mutualizada. Dívida mutualizada, uma das saídas para a crise do euro em 2010, 2011, muito falada e que na altura não foi alcançada, é dívida que é garantida de forma solidária e sequencial por uma série de países, Portugal, Espanha, França e por aí afora. A dívida de que se fala agora para garantir, se é que isto passa no Conselho, um pacote
de ajuda ao combate contra os efeitos económicos da pandemia será dívida emitida diretamente por uma instituição da União, no caso a Comissão Europeia, que era uma coisa que já se fazia aqui e acolá. O Banco Europeu de Investimentos sempre emitiu dívida, já existia uma coisa chamada os Project Bonds, e portanto isto era possível. Agora, a esta escala, desta forma, e tão claramente permitindo transferências para as regiões e países mais afetados, até agora ainda não tinha acontecido. Discutiremos se isso é ou não um momento, tem sido utilizada a expressão hamiltoniano, da União Europeia, mas é verdade que aqui há um mês eu tinha dito, atenção, há esta solução em cima da mesa, outras pessoas têm defendido esta solução, pessoas muito dispares, porque desde em 2010, 2011, lembro-me disso ser uma recomendação da chamada modesta proposta do Stuart Holland e do Yanis Varoufakis, então, ainda antes de ser uma mega estrela, de ser ministro das Finanças da Grécia, etc., mas defendiam este tipo de dívida federal sem mutualização da dívida. Mas mais recentemente, por exemplo, o Vítor Constâncio, que foi número 2 do Banco Central Europeu, sugeriu neste modelo mesmo, ou seja, com emissão de dívida pela Comissão Europeia, uma possibilidade de os países não terem que garantir as dívidas uns dos outros. A diferença é que aqui há 10 anos, mesmo esta proposta de dívida federal, é que eu chamo de dívida federal, porque acho que não devemos aqui evitar as palavras, a outra dívida mutualizada entre vários países seria, por comparação, dívida confederal, e esta emitida em nome da União no seu todo, dívida federal. Aqui há 10 anos ela continuava a ser considerada muitas vezes uma mutualização do risco. Dizia-se, bem, mas em última análise quem garante o orçamento da União, ou se essa dívida for emitida pelo Banco Central Europeu, que era a proposta do Varoufakis e do Holland, os Estados-membros têm uma cota parte de risco no Banco Central Europeu, através dos seus bancos centrais nacionais, do sistema europeu de bancos centrais, portanto há sempre alguma mutualização. E agora, de repente, 10 anos depois do debate, tudo bem, não existindo neste momento aqui um problema a inquinar o debate, que é o problema do chamado da responsabilidade moral, ou do moral hazard em inglês, que era um problema na altura da dívida do euro, porque é que alguns na crise do euro teriam gerido melhor ou pior as suas situações orçamentais e, portanto, não queriam uns pagar pelos outros. Aqui, convenientemente, embora do ponto de vista humano esta epidemia do novo coronavírus seja uma tragédia, a verdade é que ela permite fazer surgir na realidade política aquilo a que o economista americano e prémio Nobel da Economia, Paul Krugman, dizia em 2010, 2011, isto só se resolve se houvesse um cenário como nos filmes de uma espécie de invasão de extraterrestres, de tal forma exterior que ninguém tem culpa dela e que obriga os países desavindos a unificarem-se. Quando ele escrevia acerca da crise do euro. Bem, o coronavírus, de certa forma, é essa invasão extraterrestre. Não é o suficiente para fazer com que todos os países se unifiquem, portanto, não cria um inimigo comum contra o qual haja uma frente comum, porque mesmo assim ainda há, de certa forma, um passivo das crises anteriores de divisão cultural e política entre governos nacionais na União Europeia, que mesmo assim faz com que não haja uma unificação tão rápida como seria esperado, mas mesmo assim alguns atores importantes mudaram de campo, a Alemanha mudou de campo e aceitou aquilo que aqui há 10 anos era considerado mutualização e que agora, convenientemente, do ponto de vista político, diz-se que não é. Eu acho até que é mais verdade agora do que antes. Acho que a União Europeia tem condições de emitir dívida sem isso ser um peso para os Estados-membros. A Comissão Europeia terá uma notação de AAA na sua dívida. Se houver recursos próprios da União para o futuro, uma espécie de imposto federal sobre as grandes empresas, as Googles, as Apples, não é um imposto. Eu não quero interromper, sim, mas justamente o que eu acho que já daria a seguir a palavra ao Francisco, eu acho que estamos a entrar também num euro-otimismo súbito. Nós ainda temos sobre as nossas cabeças a decisão do Tribunal Constitucional Alemão, ainda temos sobre as nossas cabeças a decisão dos parlamentos portugueses, dos parlamentos nacionais, para a necessidade de
alterar o teto de recursos próprios da própria União Europeia, o que é um processo complexíssimo, que exige unanimidade de decisão dos Parlamentos Nacionais para que esse teto de recursos possa passar dos atuais 1,2% para sensivelmente 2%, e basta um Parlamento Nacional para que esse teto de recursos não seja ultrapassado. Não estamos a tomar a coisa como resolvida de uma maneira muito rápida, pergunto eu. Não, eu não sei se ela está resolvida. Quer dizer, não sei se este pacote vai passar, há indicações de que poderá assim ser, mas a minha atitude ou o meu prognóstico em relação a esta crise e aos seus efeitos da União Europeia é um bocadinho independente disso até. E está para lá do otimismo e do pessimismo. Eu acho que são categorias muito mal usadas no debate europeu e, aliás, eu sugiro que a gente as deixe cair do debate. O euro-otimismo e o euro-pessimismo são sempre assim um bocadinho dependentes de critérios muito subjetivos. Mas então queremos o otimismo. Mas a verdade é que nós temos, neste momento, um processo constitucional e um processo político muito pesados sobre a União Europeia. Enfim, que não há nenhuma razão para crer que os parlamentos do norte da Europa, muito facilmente, possam aprovar por maioria a atualização do teto de recursos próprios da União Europeia, como noutras circunstâncias não foram aprovadas a Constituição da Europa, por exemplo, com os referendos. Mas repara, o problema aqui tem a ver com nós termos dificuldades reais e fácticas. Sim, mas a mesma objeção se pode apresentar ao pessimismo. O problema é que nós temos o debate europeu, um debate europeu muito manicaísta. Basicamente aquilo faz lembrar um bocadinho aquele título do Humberto Eco, Apocalípticos e Integrados, não é? Há os apocalípticos, mais do que pessimistas. Basicamente, cada crise é uma crise existencial. A União Europeia está para acabar, não é? E depois há os integrados, que se encontram muito, por exemplo, na Comissão Europeia. Muitas vezes são aqueles funcionários que já passaram por uma série de crises e que dizem, então, mas vocês não se lembram da crise da cadeira vazia? Ou da crise, sei lá, quer dizer, do rabanete irlandês, ou do que quer que seja. Há sempre uma crise qualquer que a União Europeia no passado ultrapassou, e porque ultrapassou essa, há de ultrapassar as futuras. Ao que a resposta dos catastrofistas, dos apocalípticos, é bem, tantas vezes o cântaro vai à fonte que alguma vez se há de partir. E estamos nisto. Este debate é um debate que não é produtivo. Porque é basicamente um debate feito à base de preferências mais do que de análise de realidade. Nem os apocalípticos têm razão. Eles falharam as suas profecias todas nos últimos 10 anos. Porque andaram sempre a prometer que a Grécia saía do euro, que o euro se desintegrava, que o Brexit era o início de um dominó que ia levar vários outros países a sair, que o coronavírus era o regresso do nacionalismo e que a União Europeia estava em péssimas condições perante o coronavírus, ao contrário, por exemplo, de Estados-nação como os Estados Unidos, não é, que têm identidade nacional e amor pela bandeira e tudo. E agora olhamos para os Estados Unidos hoje, não é, quer dizer, neste início de junho, e para a União Europeia, e se calhar quem dizia isto há 2 meses já não está tão seguro. Portanto, os apocalípticos falham nas suas profecias e os integrados estão demasiado descansados, por assim dizer. O que é que eu acho que é uma análise realista do processo do projeto europeu? Porque só uma análise realista nos pode dar um bom antídoto para este debate entre apocalípticos e integrados. É dizer que a União Europeia sim pode acabar, a União Europeia, como todas as outras entidades políticas, pode acabar, algumas acabam repentinamente, a União Soviética, o Império Austro-Húngaro, mas a grande razão para a União Europeia poder acabar hoje, se analisamos os vários dossiês da União Europeia um a um, não está no euro, não está na emissão de dívida comum, mais ou menos, etc. Todos os países que estão no euro terão muito mais dificuldades em sair do euro do que em permanecer no euro e tentar fazê-lo reformar. Ser reformado será, não, só para terminar aqui, seria o grande motivo que de facto pode desfazer o projeto europeu tem a ver com a questão do Estado de Direito, democracia e direitos fundamentais na União. Ou seja, no dia em que, numa cimeira no Conselho Europeu, nós tivermos chefes de Estado e de Governo que sabemos que foram democraticamente eleitos, sentados ao lado de outros de cuja legitimidade nós desconfiamos, porque a deriva autoritária, por exemplo, na Hungria e na Polónia, é de tal forma que eu não ponho de parte que não venha a haver fraude eleitoral nesses países.
Nesse dia, a União Europeia estará prestes a acabar. Agora, muito felizmente, bem, nós podemos fazer qualquer coisa em relação a isso. Mas esse é capaz de ser um argumento a favor dos apocalípticos, porque justamente poderemos ainda não chegar à conclusão que há fraude eleitoral, enfim, mas a democracia não se faz só das eleições, faz-se da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, do equilíbrio das forças sociais, porque, enfim, pode haver eleições, até limpas, mas se as outras condições institucionais não estiverem reunidas, enfim, já não se pode falar em democracia liberal conforme nós conhecemos. E, portanto, desse ponto de vista, provavelmente estamos mesmo a pé próximos do apocalipse. E, portanto, eu perguntava ao Francisco, Francisco, achas que não foi mesmo a possibilidade de um apocalipse italiano, da dívida italiana, que promoveu esta solução da autêntica federalização e mutualização da dívida, que aparentemente vem lançar um novo fogo à Europa? Não terá sido mesmo o medo do apocalipse italiano? A ideia de uma Itália que não cumprisse a dívida, de repente tivesse um fallout, não terá sido isso a juntar de repente a senhora Merkel à França e aos restantes países do Sul? Bom, boa noite. Antes de mais, queria manifestar a minha satisfação por estar aqui neste debate convosco e nesta associação tão interessante e que promove tantas iniciativas de grande interesse. Eu concordo com o que o Rui Tavares acabou de dizer, sobretudo nesta questão da confrontação entre otimistas e pessimistas, ou integrados e apocalípticos. Acho que temos que fazer um esforço para sair desse tipo de debate manicaísta. Eu creio que o que conduziu a esta solução foram vários fatores, não há um fator único, nunca há uma causa única e são várias causas e causas mais remotas e causas mais próximas. Portanto, há uma pluralidade de causas e causas com um alcance temporal também bastante distinto. É evidente que, a dada altura, creio que todos os dirigentes políticos europeus compreenderam que o que se estava a passar em Espanha e na Itália poderia pôr em causa o projeto europeu. Isto é, havia uma reação negativa das opiniões públicas face àquilo que parecia ser um sinal claro de falta de solidariedade de alguns outros países europeus e da própria União Europeia em relação a eles que estavam a viver um momento particularmente dramático. E, portanto, creio que isso também, evidentemente, teve aqui um papel. Mas o que no essencial, e aqui o que estamos a falar também é a grande mudança que aqui ocorreu, uma mudança na posição alemã. Houve vários países, há uma série de países que já há 10 anos atrás preconizavam uma mutualização da dívida e sob esse ponto de vista não houve nenhuma alteração, e há um conjunto de países do Norte que estavam contra e aparentemente continuam contra, com um discurso aliás bastante radical, e portanto aí também não há uma alteração muito profunda. Há uma alteração muito significativa na posição alemã. Mas a posição alemã é uma posição que também tem que ser vista ao longo dos últimos tempos, e a verdade é que, por exemplo, mesmo no auge da crise grega, a Alemanha acabou por, ao que se diz por influência de outros países, e muito em particular da própria França, na altura sob a presidência do Hollande, mas a Alemanha acabou por também ter um papel e acabou por não levar até às últimas consequências aquilo que parecia ter sido a certa altura uma ameaça do seu próprio ministro das Finanças e acabou por se encontrar uma solução que permitiu superar, ainda que com muitas dificuldades, essa crise do euro. Depois há um segundo momento, que é o momento da grande crise dos refugiados, que é de facto uma crise profunda, uma crise que interroga aspectos fundamentais do projeto europeu, que têm estado agora um bocadinho esquecidos. Eu também estou de acordo que nós temos que voltar, depois de passarmos esta fase, temos que voltar à questão de fundo dos grandes valores fundadores da Europa, que são os valores das democracias associadas ao Estado de Direito liberal, das democracias modernas e contemporâneas, e que na verdade estão em crise em alguns países europeus. Isso é totalmente inadmissível e corremos um dia o risco de chegar a uma situação como aquela que foi aqui enunciada. Portanto, havia esse risco, mas quando foi a questão dos refugiados, também temos que lembrar que a Alemanha, foram também avançadas várias razões para justificar a posição alemã, mas a Alemanha, sob a liderança justamente de Angela Merkel, teve uma posição bastante diferente da maioria dos outros Estados, sobretudo dos Estados que têm, que em muitas outras circunstâncias estavam mais próximos das posições alemãs, e acolheu imensos refugiados. E agora, nesta crise, creio que a Alemanha, de facto, teve aqui uma mudança, que aliás foi nítida num espaço de um mês e meio, e que teve que ver com o seguinte: eu creio que eles compreenderam que estava, de facto, em causa o futuro da Europa. Mas isso decorre de uma coisa que me parece algo que se vai percebendo nos últimos anos.
há uma nova consciência europeia entre os principais dirigentes políticos europeus. Isto é, hoje o grande centro de decisão da União Europeia é claramente o Conselho Europeu. Desculpa interromper, mas isso é claro na Alemanha. Isso. Vamos lá ver, nós vemos a esquerda radical anti-europeísta e a esquerda e a direita protofascista alemã a emergirem com clareza na Alemanha também. Sim, mas neste momento com uma expressão... Não, a Alemanha até acho que é dos países neste momento mais pró-europeus, com uma esquerda social-democrata e ecologista profundamente pró-europeia. Os ecologistas alemães são... ou 15% nas últimas eleições legislativas e 15% nas europeias. Está bem, mas as sondagens agora não apontam para isso, e vão lá ver. E tinha muito que ver, a questão aí teve muito que ver com os refugiados, porque esses partidos de extrema-direita começaram por contestar o euro. E enquanto foram contestando o euro, o seu crescimento foi relativamente baixo. Quando eles adotaram um discurso claramente anti-imigrantes, anti-refugiados, de cariz xenófobo e, em alguns casos, racista, aí sim cresceram. Eles perceberam que essa era a via para o crescimento eleitoral e usaram esse argumento. Portanto, não é tanto a questão europeia, o modelo europeu, era tanto a atitude que estava a ser tomada em relação aos refugiados, que fez de facto despertar velhos fantasmas ultranacionalistas alemães, como aconteceu, aliás, noutros países. Aí a Alemanha não se distingue muito de outros países europeus. Agora, respondendo à tua questão, nós temos uma esquerda alemã profundamente europeísta. Os ecologistas alemães são hoje dos mais europeístas, são das formações políticas mais europeístas de todo o continente europeu. Basta ver o comportamento que eles adotam, embora haja divergências no seio dos verdes no Parlamento Europeu, mas muitas das intervenções mais pró-europeias vêm da bancada dos verdes europeus, e nomeadamente dos alemães, e a social-democracia alemã é também ela maioritariamente hoje muito pró-europeísta, porque os alemães têm que viver também com o seu próprio passado, com o fantasma do nazismo. Eu queria deixar essa questão, que é de facto a questão alemã, não é? Que tu falavas no teu Sim, eu falei nela aqui disto porque acho que é a questão central e que a Alemanha está a resolver bem desse ponto de vista. Agora, deixa-me eu preferia que esse assunto ficasse um pouco mais para a frente, justamente porque eu acho que essa é justamente uma das questões centrais e merece uma análise específica. E foi, neste caso, uma questão central. Até que ponto a questão alemã é, de facto, independente do resto da União Europeia, não é? Porque claro. A questão alemã é tão decisiva que o Mitterrand e a senhora Thatcher, por exemplo, sempre se opuseram, para não dizer mais, à unificação da Alemanha. Mas justamente ficaríamos para isso um pouco mais para a frente. Eu continuo naquele meu argumento. Não foi porque houve uma iminência de ruptura do sistema europeu financeiro e bancário que a Alemanha e a senhora Merkel teve que ceder à mutualização da dívida, embora em valores ainda muito limitados. Bom, esse aspecto com certeza contou, mas acho que há razões políticas de fundo, era o que eu estava agora a dizer, que é isto. Eu creio que há hoje os primeiros ministros, a maior parte deles, não digo todos, mas os primeiros ministros, hoje têm uma dupla consciência, que é a consciência nacional e a consciência europeia. O Conselho Europeu é hoje claramente o centro de decisão na Europa. O Parlamento e a Comissão têm evidentemente um papel importante que desempenham, mas as grandes decisões, nos grandes momentos, tudo vai parar ao Conselho Europeu. Mas o Conselho Europeu está longe de ser uma associação intergovernamental, não tem já nada a ver com o modelo clássico das organizações intergovernamentais. Porquê? Porque todos os chefes de governo, mesmo muitos daqueles que chegam lá com um discurso muito nacionalista, rapidamente percebem que há ali, de facto, alguma coisa que está para além da dimensão nacional. E eles acabam por pensar as questões nacionais e as questões europeias de forma muito interligada. Eu creio que hoje quase todos eles têm esta perspectiva e, portanto, nesse sentido, eles compreendem, quase que intuem a importância da Europa. Pode-se falar do Conselho como uma espécie de proto-Câmara Baixa da Europa? De certa maneira pode, mas de qualquer modo é uma coisa muito original. Eu fujo sempre muito a esses esquemas clássicos, porque a Europa toda ela é feita de soluções muito originais, o que torna por vezes difícil o entendimento do próprio processo de decisão e do processo de controle democrático, difícil, e às vezes nem sempre esse processo decorre da melhor maneira, como é evidente, porque ele é feito sempre em apelo a soluções originais. Mas neste caso, o que me parece que nos últimos anos, já há uns anos esta parte se tem ganho, é esta consciência que todos os primeiros ministros, os chefes de executivo têm justamente, que eles têm uma responsabilidade europeia e não estritamente uma responsabilidade nacional. E creio que no momento desta natureza, essa responsabilidade
europeia veio mais ao de cima. Eu recordo que no debate, houve um debate político na Alemanha, nós não vamos entrar na questão alemã, mas para falar da Alemanha, houve um debate que precedeu esta tomada de decisão. Há dois antigos ministros dos negócios estrangeiros, um verde e um social-democrata, que logo a 5 de abril escrevem um artigo, publicam em 2 jornais alemães, apelando a que a Alemanha tenha uma participação, se junta àqueles que querem de facto que a Europa reaja de forma clara e solidária a esta crise, e dizem a mesma coisa, dizem os outros nunca mais nos perdoarão, os italianos e os espanhóis referiam-se a eles. Portanto, não é só a questão das instituições financeiras e económicas, são os povos. Eles tiveram um pouco a consciência de que há uma opinião pública hoje, que é uma opinião pública que oscila entre a dimensão nacional e a dimensão europeia, e que as opiniões públicas nacionais já estão à espera de uma resposta europeia. Eu acho que isto se percebeu nesta crise. Francisco, mas justamente, se me permites, por exemplo, o Urlipec, que tem um texto que é já clássico na discussão da Europa, que se chama da União Europeia, que se chama justamente a Europa Alemã, em que faz justamente essa divisão, que é a divisão, parece que nós perdemos o Francisco Assis neste momento, ou ele, não sei se estás a ouvir, Francisco. Mas eu dava a palavra talvez ao Rui Tavares, mandava e tentava contactar com o Francisco Assis. Rui, o Urlipec tem um texto muito conhecido que se chama justamente Europa Alemã, onde ele faz justamente esta distinção entre uma auto-Europa alemã, que é uma Europa institucional, que aposta sobretudo naquilo que ele chama num nacionalismo europeu, e aquilo que aquilo que ele defende, que deve ser o ponto de... Já cá estás novamente, Francisco. Já é a segunda vez, há bocado também tinha caído quando ainda não estava a falar. Eu estava a pôr a questão ao Rui Tavares, mas ponho-te novamente para ti. Justamente, o Urlipec, num texto clássico, que é a Europa Alemã, escrito em 2012, ele justamente faz essa distinção, criticando justamente a Merkel. Um texto que tem um título muito curioso e muito apelativo, que é de Maquiavel a Marquiavel. Merquiavel é o texto, pelo menos a tradução portuguesa, em que ele diz justamente que a Europa institucional, a Europa alemã institucional, é uma Europa muito distante daquilo que ele acha que deve ser o ponto, ele e o Habermas também, por exemplo, o ponto de partida da construção da Europa, que é justamente uma Europa dos movimentos sociais, uma Europa das pessoas. Eles defendem, inclusive, que talvez fosse de introduzir para cada cidadão europeu a possibilidade de viajarem e trabalharem um ano subsidiado em cada um dos outros países da Europa. Não haverá, de facto, que seria uma coisa muito interessante, não será, de facto, que há uma distinção, apesar de tudo, entre a elite política, porque é disso que se trata, entre o profissionalismo político alemão, que é muito típico e muito característico, e os movimentos sociais alemãos, que nunca foram muito simpatizantes de Merkel, desde o Habermas ao Urlipec, aos grandes líderes já na sua fase de reforma do SPD. Não haverá uma diferença que ainda não está completamente resolvida e que se poderá acentuar, eu quero fazer de pessimista, não é? Tenho que aqui fazer de pessimista, que se poderá acentuar quando a senhora Merkel sair, que pode ser daqui a muito pouco tempo. Sim, isso pode acontecer. Isso realmente eu tenho alguma preocupação com o que poderá ser a evolução do centro-direita alemão no pós-Merkel. Isso aí creio que todos temos. Agora, em relação à Merkel, o próprio Habermas foi alterando um pouco a sua posição. As últimas declarações que lhe ouvi são muito mais simpáticas do que eram na altura, porque também a própria posição dela se foi transformando e se foi modificando em relação à questão europeia. Portanto, eu acho que, apesar de tudo, há na Alemanha uma grande discussão. A Alemanha é uma democracia parlamentar, mesmo essa coisa do Tribunal Constitucional, depois falaremos sobre isso. Há uma grande discussão, uma discussão no Parlamento alemão, a questão que se coloca do distanciamento das instituições europeias em relação aos vários povos europeus, coloca-se em todos os países europeus, não se coloca naturalmente especificamente na Alemanha, até se coloca muito mais noutros países. O debate europeu entrou claramente no debate alemão. Esse é um dos problemas que nós temos que resolver. Eu creio que, na verdade, há aqui uma distância que não é fácil de superar, mas que passa, entre outras coisas, por uma revalorização do debate europeu nos próprios parlamentos nacionais, e já há condições para o fazer e nem sempre o fazem. E, por exemplo, e agora vai ter que haver,
e agora vai ter que haver com este processo de discussão, deliberação e decisão sobre os Sim, vai haver. Vai haver, mas tem que haver muito mais vezes e tem que haver em períodos normais, como há noutros países. Aliás, nesse é o caso limite do Parlamento dinamarquês, onde há uma discussão sempre que há qualquer Conselho Europeu, seja em que área for, um Conselho de Ministros da Agricultura ou dos Negócios Estrangeiros e a fortiori, naturalmente, quando é o Conselho do chefe executivo, Conselho Europeu, e eles têm que ir ao Parlamento Europeu, ouvir os deputados e mal chegam a Copenhaga, no dia seguinte voltam lá para dizer o que é que lá se passou. Portanto, há de facto uma fiscalização, um debate, uma participação que infelizmente ainda não há aqui em Portugal, embora se tenha evoluído bastante. Mas isso é uma questão das nossas democracias, porque eu também acho, esse não é o tema hoje, mas acho que começa a haver uma excessiva distância entre as elites políticas e algumas elites tecnocráticas, algumas delas até muito associadas ao processo europeísta, e a discussão nacional e a discussão no país. Quer dizer, há uma desatenção muito grande e crescente nas sociedades europeias em relação à dimensão política, e no nosso caso, em Portugal, parece-me uma coisa absolutamente gritante. Basta ver as televisões, não é? Com os programas de entretenimento de baixíssimo nível que temos, com alguns programas de debate político nas televisões, nos canais informativos, mas havendo necessidade, a meu ver, de ter um outro tipo de discussão que infelizmente ainda não existe. Mas de qualquer das formas, o problema não é só um problema geral. Os debates entre eurodeputados são sempre no Canal 2 a partir da meia-noite, ou assim, coisa do género, portanto nunca se ouve. Rui, mas justamente esta questão que o Francisco está aqui a colocar. Bom, mas isto começou muito mal. Quer dizer, a senhora Ursula von der Leyen, que neste momento pode aparecer como uma das mulheres salvíficas da Europa, foi escolhida num processo de autêntica, a palavra tem que ser usada por muito difícil que ela seja, de autêntico engano dos eleitores europeus no contexto das eleições europeias, sabotando o Spitzenkandidaten completamente. Quer dizer, nós temos uma Presidente da Comissão Europeia que aparece contra tudo o que se vinha dizendo nas eleições. E, portanto, aquilo que o Francisco estava a dizer, nós parece que estamos num momento bom, mas a verdade é que, do ponto de vista estritamente democrático, esta Comissão começou debaixo de um pecado original, que foi o de se ter prometido democraticamente aos povos europeus que eles, de alguma maneira, escolheriam o Presidente da Comissão, e afinal não escolheram coisa nenhuma. Bem pelo contrário, quem escolheu foi o Conselho, completamente ao contrário daquilo, rigorosamente ao contrário daquilo que tinha sido dito uns meses antes. Bem, quer dizer, eu até já lá irei a essa resposta, até porque concordo não perfeitamente com... Não é um pecado pequeno, concordas que não é um pecado Não, é um pecado grande e concordo com os pressupostos todos da pergunta e quero dedicar uma parte grande da minha resposta a isso, mas queria só fazer uma nota sobre a questão de elites e povo, porque acho que há aí algumas clarificações importantes a fazer e interessantes a fazer no nosso debate público atual, não só em Portugal, mas no mundo inteiro. Sim. Acho que o tema das elites versus povo está completamente sobrevalorizado e na medida em que existe, ele é ao contrário. Há algumas elites que projetam no povo, inventam, fazem uma caricatura de um povo que não corresponde àquilo que elas pensam. Porque olhemos para Portugal. Supostamente teríamos umas elites cosmopolitas e um povo provinciano, é o que essas pessoas querem dizer. E, portanto, querem dizer que quando nós estamos aqui a discutir acerca da Europa, é porque somos das elites, estas ideias, este idealismo mais ou menos vago, que não diz nada às pessoas no seu dia-a-dia. Portanto, é uma forma de desvalorizar o debate europeu. Bem, eu gostaria de dizer, e muito claramente, que nada poderia ser mais contrário à realidade. Nós temos elites em Portugal, jornalísticas, políticas, institucionais, que não querem discutir a Europa, e que atiram com essa desculpa para a frente de que o povo não quer saber. O Francisco Assis, há bocadinho referia-se com muita razão, à Assembleia da República, que muitas vezes se vem queixar, já no fim das discussões terem sido feitas, de que tem muito pouca soberania, que a Europa decide sem a ouvir, queixa-se disso só no fim de processos legislativos, onde poderia ter participado e às vezes participou. Rui, eu não quero estar sempre a interromper, claro. Mas o facto dos deputados eleitos para o Parlamento Europeu neste mandato terem votado exatamente ao contrário daquilo que tinham prometido aos cidadãos que votaram neles, enfim, não podes dizer que isso não acentua um distanciamento claro entre os deputados que votam conforme
mandam os diretores partidários e as pessoas que votaram neles. Quer dizer, isso ajuda claramente a que esse corte seja profundo. Eu prometo-te que lá irei, mas queria mesmo apresentar este argumento, porque me parece que ele é importante para desfazer alguns equívocos em que nós estamos a elaborar. Nós olhamos para um país como Portugal, e na verdade é o povo que é cosmopolita, e são as elites que são provincianas, é exatamente ao contrário do que andam para aí a dizer. O nosso povo está em França, está na Alemanha, está no Luxemburgo, eu costumo dizer, a terra mais cosmopolita de Portugal não é Lisboa e não é o Porto, é a Mortosa, porque a gente encontra gente da Mortosa, ali no distrito de Aveiro, em todo o lado. No sul do Brasil, no nordeste dos Estados Unidos. Já há muitos anos vi o jornal da Mortosa e no cabeçalho dizia Mortosa, Luxemburgo, Newark. Isto nem o público, onde eu escrevo com muito gosto, se pode gabar deste tipo de alcance. Isto parece um bocadinho, digamos, caricatural, mas não é. O que eu quero dizer com isto é que, na verdade, esse povo, no qual as elites, algumas elites que agora, aqui há uns anos, descobriram o nacionalismo e têm andado, mesmo à esquerda, a fazer uma espécie de apologia metodológica do nacionalismo, nos dizem o povo quer lá saber da Europa. Bem, olha, na minha aldeia do Ribatejo, e eu nem da classe média venho, quanto mais das elites, na minha aldeia, onde é que as pessoas estão? Estão no Reino Unido, estão em França, voltam, fizeram o Erasmus na Noruega, encontram-se um pouco por todo lado do mundo e beneficiam todos os dias, dentro da União Europeia, de um espaço de livre circulação, sem o qual pessoas como eu jamais teriam estudado em França, foi o meu caso, e fora da União Europeia, valem-se de um passaporte, que é um dos passaportes mais poderosos do mundo, que é o passaporte português, por ser da União Europeia. Eu não quero discutir o rigor dessa descrição sociológica, mas só para terminar. E nós sabemos que no resto do mundo isto não é sempre verdade. Ou seja, andamos, aqui eu estou em Lisboa, portanto, ando 600 km por sul, e se for a Marrocos falar com jovens da mesma idade dos jovens da minha aldeia, eles vivem numa espécie de ansiedade do enclausuramento, porque têm um passaporte com o qual é difícil ter as experiências que a nossa juventude, mesmo das classes médias, baixas e baixas, têm. Portanto, a nossa elite provinciana, muitas vezes preguiçosa, com falta de vontade de saber mais acerca da Europa, com falta de vontade de fazer os debates que interessam, e muitas vezes já com com a vida resolvida, ou na função pública, ou na empresa familiar, onde quer que seja, essa é que, de certa forma, decretou que o povo não quer saber da Europa. Repara numa coisa, quando se discutia a saída do euro e a saída da União Europeia, quantas vezes eu tive debates à esquerda com gente que não tinha pensado que uma saída da União Europeia significaria 1,5 milhão dos nossos imigrantes pela Europa fora a voltarem para a fila do visto. E a gente vê como isso estraga vidas agora no Reino Unido. Pronto. Um bocadinho para desfazer ou para virar ao contrário esta ideia da elite do povo. E o mesmo vale para a Alemanha. O povo na Alemanha vota mais nos verdes do que na AfD, e os verdes têm subido mais do que a AfD, porque o debate europeu interessa aos jovens, interessa a uma série de gente. É uma espécie de filtro por parte de uma espécie de establishment intelectual e jornalístico que, de certa forma, nos impede de ver essa realidade. Mas agora vamos ao ponto em que eu concordo plenamente com os pressupostos da tua pergunta. Desse elitismo que existe, de facto, e que também existe na classe política, dessa ideia errada de que ao povo não interessa a Europa, surge esta folga que, de certa forma, possibilita aos chefes de Estado e de Governo, numa cimeira, falsear, defraudar completamente um processo eleitoral democrático que tinha ocorrido em maio de 2019, no qual foram apresentados candidatos e candidatas à presidência da Comissão Europeia. As pessoas votaram, as que foram votar, e aliás votaram mais nas eleições para o Parlamento Europeu em 2019 do que tinham votado antes. Portanto, as pessoas investiram-se, empenharam-se em salvar a Europa, apesar de todos os problemas que ela tinha, pós-Brexit, tudo isso, também com a ideia de que iriam votar para escolher a Presidente ou o Presidente da Comissão. E depois chega ao Conselho Europeu e, utilizando precisamente essa desculpa
já muito gasta de que o povo, na verdade, não se interessa muito por isto e, portanto, o povo não se importa nada se nós aqui, afinal, dissermos não é nem o senhor Timmermans, nem o senhor Manfred Weber, nem a senhora dinamarquesa. Não tem importância, o nome é difícil. Não, tem importância porque é a vice-presidente da Comissão Europeia, que tem tido uma ação liberal, tem tido uma ação muito importante nas questões do antitrust e da Comissão, mas eu vou lembrar do nome dela certamente daqui a pouco. Portanto, Vergartren. Exato, Margaret Vestager. Portanto, não é nenhum desses que foram candidatos e que se apresentaram como candidatos, vai ser a senhora von der Leyen que não foi candidata. E no Parlamento Europeu também se cometeu o erro, embora aí tenha sido por uma margem muito pequena. Eu acho que teria sido importante ao Parlamento Europeu ter chumbado a proposta do Conselho, porque teria o Parlamento Europeu sido guardião do processo eleitoral, que aliás tinha acabado de eleger. Do processo democrático. Processo democrático. E não acho que teria, apesar de muita gente querer fazer, de facto, agora da senhora von der Leyen essa figura salvífica, eu não tenho nada contra a senhora von der Leyen pessoalmente, acho que ela tem, de facto, um sentido europeu e que, sinceramente, acredita no projeto europeu, mas acho que o facto de padecer desse pecado original, como descreveste bem, faz com que ela não sinta aquela legitimidade que qualquer dos outros teria sentido se tivesse sido eleito diretamente. E, portanto, o que é que acontece? Muitas vezes a senhora von der Leyen está à espera de ver o que é que Berlim e Paris dizem. Está a fazê-lo mais do que fizeram até outros presidentes da Comissão no passado. Eu acho que o senhor Juncker era mais autónomo desse ponto de vista. Vale a verdade, embora fosse de outra família política. Sim, claro. Para não falar, evidentemente, do Jacques Delors. Agora, ela está numa posição que eu acho que é um bocadinho o que foi a posição do nosso compatriota Durão Barroso. Esperar para ver o que diz Berlim e Paris. E como Berlim e Paris apresentam um pacote de 500 mil milhões de euros, então a Comissão já se sente à vontade para apresentar um de 750 mil milhões de euros. Portanto, teremos toda a vantagem em que ela ou que outra pessoa que estivesse na presidência da Comissão tivesse sido democraticamente eleita. Como é que isso se resolve? Porque, de facto, acho que a democracia é um problema fundamental, tanto ao nível nacional como ao nível da União. Temos que voltar a um processo de escolha da presidência da Comissão Europeia, seja ele o processo do Spitzenkandidaten ou outro, seja o processo das listas transnacionais, que eu favoreço, que até poderia permitir ter uma espécie de pré-elenco dos possíveis comissários, que a gente sabe que são escolhidos pelos governos nacionais, mas poderiam já estar nas tais listas transnacionais de forma a que houvesse pelo menos um elenco dos possíveis candidatos a comissários europeus. O problema é que agora, nesta Comissão Europeia, nós temos o processo da Convenção sobre o Futuro da Europa, entrega uma comissária, que é a comissária croata, chamada Danuta Suica, que é uma aliada do Sr. Orbán, é alguém que votou contra a ativação do artigo 7, ou seja, em relação às violações do Estado de Direito e da democracia e direitos fundamentais na Hungria, apenas, e ela disse-o publicamente, por razões de boa vizinhança, não quer problemas com o Sr. Orbán, sendo a Croácia um país vizinho da Hungria, e, portanto, tem esta pasta que é democracia e demografia, aliás, uma pasta com uma composição um bocadinho estranha, e ela já vai dizer, numa entrevista recente, que vamos fazer esta convenção sobre o futuro da Europa, mas as pessoas agora estão preocupadas com saúde pública e pandemias. Acho que vai, disse ela, e cito, acho que vai haver muito pouco interesse no processo do Spitzenkandidaten. Ou seja, ainda antes de fazer a convenção, ela, e lá está porque é que este debate do povo e a elite é importante, ela já atribuiu ao povo europeu, porque acho que no povo, o que faz um povo é o facto de participar das mesmas decisões. E nesse sentido existe um povo europeu, como existe um povo português, como existe um povo madeirense ou açoriano, desde que participem em decisões conjuntas. Ela já antecipa que eles não estão interessados e não estão interessados em democracia, que é uma grande desculpa para, mais uma vez, não dar essa democracia. Bem, mas eu acho também que nós, cidadãos europeus, temos que saber reagir a isto exigindo democracia. Sim, a democracia europeia não virá dada do alto, ela não será outorgada por, digamos, uma espécie de paternalismo benévolo dos governos nacionais ou das instituições europeias. Tem que ser conquistada. Tem que ser... Deixa-me só voltar... Vou terminar. Eu, na tua pergunta, senti que, tal como eu, achas que é um escândalo
não ter a escolha democrática chegada até ao fim, mas isso, infelizmente, ainda não é um escândalo para 500 milhões de cidadãos europeus. É um escândalo para alguns de nós. Não interessa se são povo ou elite, aqueles que sentem verdadeiramente o projeto europeu. É preciso divulgar isso de forma a que seja escândalo para muito mais gente, de forma a que um dia as pessoas não admitem que isto volta a acontecer. Não admitam que isto volta a acontecer. É um escândalo. Eu acho que esses foram os pressupostos, não é? Eu até admitia que, não concordando, eventualmente não concordando, que fosse o Conselho Tucur, como foi no passado. Agora, a ideia de que se faz uma campanha eleitoral integralmente à volta de quem vai ser o presidente, ou quase integralmente à volta, de quem vai ser o presidente da Comissão Europeia, chega-se ao final do processo e afinal o presidente é outro, parece de facto verdadeiramente uma contravenção grave. Francisco, mas permita-me voltar só apenas um bocado atrás. Aparentemente, este processo de refinanciação ou financiação desta crise, não é? Com o orçamento que já estava previsto para o septonato que aí vem, mais 750 mil milhões de euros, com 500 mil de subvenções, 250 mil de dívida, mas só daqui para a frente, sem ter em conta a dívida que já existe neste momento, porque o que está previsto é que este programa só funcione a partir desta crise para a frente, não produzirá ou não acentuará esta diferença clara que existe entre um norte e um centro da Europa, que determina as condições da evolução dos saltos em frente ou das paragens da União Europeia, e aqueles que do sul estão permanentemente em crise, não é por ter aqui o leak back, mas estão em crise permanente, ou seja, não é pelo facto de estarmos a dizer assim, bom, o que está para trás vamos deixar estar, isto só daqui para a frente é que vamos dar um salto importante. Isso não é a cristalização de uma diferença entre uma Europa de primeira e uma Europa de segunda, que muito dificilmente se poderá ultrapassar, acrescentando que, como vocês sabem, e sabem certamente muitas das pessoas que nos estão a ver e ouvir, só a Alemanha tem um programa de recuperação que é quase igual ao dinheiro que a União Europeia vai definir para a totalidade da União Europeia. Bom, eu creio que esse também foi um dos fatores que mais, de forma mais incisiva, contribuiu para que se encontrasse esta solução. Porquê? Porque inicialmente, se nos recordarmos bem, as decisões que foram tomadas foram duas. A primeira era desonerar os países da obrigação do cumprimento estrito dos critérios orçamentais, e a segunda era permitir as ajudas de Estado às empresas dos mais diversos países. Ora, é evidente que estas medidas são medidas que podem ser utilizadas de forma muito diferente no contexto europeu. Em primeiro lugar, os países pouco endividados têm uma margem de endividamento elevada, os países muito endividados têm uma margem de endividamento muito mais baixa. Portanto, há países que, por muito que se diga que já não é necessário respeitarem os critérios orçamentais, estão pela própria natureza da dimensão das suas dívidas obrigados a respeitar esses critérios orçamentais, com alguma margem de manobra um bocadinho maior, mas e há outros que poderiam de facto ter agora déficits muito elevados, porque ainda por cima no momento em que as taxas de juros são bastante baixas, porque têm capacidade para isso, porque têm um endividamento muito baixo. E, portanto, eu creio que se percebeu que havia aqui uma diferença muito grande que poderia acentuar ainda mais os diferentes ritmos de desenvolvimento a nível europeu. Uns estariam em condições de responder bem à crise económica e social e outros teriam muitas dificuldades em responder. E em relação às ajudas de Estado, então a questão era tremenda, porque nós corríamos um risco real de uma distorção absoluta do mercado interno, isto é, só a Alemanha é responsável por quase 50% das ajudas de Estado no universo global da União Europeia. Porquê? Porque têm capacidade para isso. São 750 mil milhões que eles disponibilizaram para apoiar as mais diversas empresas. E estão a apoiar grandes, pequenas, médias empresas, estão de facto a ser fortemente apoiadas neste momento pelo Estado alemão. Significa quase 50%. A Espanha significava, aqui há dias, cerca de 4%. E Portugal, salvo erro, cerca de 1,5% a nível europeu. Portanto, o que resultaria disto? Resultaria que as empresas dos países
em melhores condições económicas, financeiras e orçamentais seriam fortemente apoiadas nesta fase e as outras não poderiam ser. Isto iria introduzir aqui uma distorção tremenda no mercado interno europeu e no final da crise poderíamos ter de facto um mercado completamente, muito distinto daquilo que tínhamos inicialmente. Eu creio que isto foi percebido. Aliás, a Merkel falou nisto aqui há dias, isto foi percebido. Achas que este pacote resolve essa assimetria? Não resolve em absoluto, mas ajuda a resolver um pouco na medida em que neste pacote, uma das questões que é importante nisto, para além da questão da dívida que é contraída pela Comissão, portanto é de facto, eu concordo com esta designação do Rui Tavares, que parece, já o tinha ouvido a dizer isto, bastante interessante, que é de facto federal, e fazer essa distinção entre o que seria uma dívida federal e uma dívida confederal, essa é uma dívida federal, portanto, para além de haver aqui esta dívida, depois há aqui os 500 mil milhões serão distribuídos em função das necessidades e tendo em consideração o PIB per capita dos países e o nível de endividamento público desses mesmos países. Isto significa que aí se vai operar uma certa redistribuição. Se é suficiente ou não, isso aí, bem, nós acharemos sempre que não é do nosso ponto de vista, como é óbvio, mas há aqui um avanço, isso é o que me parece importante, há aqui um avanço muito grande. Há aqui uma mudança profunda, há um tabu que se quebrou, há uma perspectiva diferente, há um assumir de uma outra linha de orientação a nível europeu, e há aqui algo de novo que se coloca, porque é evidente que a seguir isto há velhos problemas que vão subsistir, e um deles tem que ver precisamente com isto. Nós não podemos ter eternamente uma Europa a duas velocidades muito diferentes. Isto é verdade que os países não chegaram todos com o mesmo nível de desenvolvimento ao projeto europeu. Quando nós chegamos estávamos muito atrás dos países que já lá estavam, entretanto recuperamos, depois houve um processo de estagnação económica, que é uma questão interna que nós também temos que debater entre nós, porque é que a nossa economia estagnou há não sei quantos anos e está estagnada, ou porque é que o nosso modelo de desenvolvimento, temos que aproveitar isto para alterar o nosso modelo de desenvolvimento. Com a entrada no euro. Quer dizer, não é só a questão do euro. Sim, é verdade, mas estabelecer essa relação entre a entrada do euro e a estagnação económica parece-me uma visão muito redutora. Há outros fatores. Mas as nossas condições de acesso ao euro não são estruturalmente, astronomicamente diferentes das da Alemanha, da Dinamarca ou da Suécia, conduzindo a algum tipo de cristalização de diferenças da estrutura económica? Não, vamos lá ver, o quadro não é só a questão do euro, é a questão das negociações. Entretanto, várias coisas ocorreram que foram paralelas com a questão do euro, um processo de globalização que se acentuou, os países de leste que entraram na União Europeia, que acentuaram a concorrência, no caso, com alguma das nossas indústrias, ou com algumas indústrias que poderiam, ou alguns investimentos que poderiam ter vindo para Portugal e não vieram. Portanto, há um conjunto de razões, que não é só a questão do euro, que foram determinantes neste processo todo. A verdade é que nós não abordamos bem estas questões. E depois há uma questão a discutir em Portugal, que é de facto, e eu acho que esta altura devia ser bem aproveitada para a fazermos, que é sobre o nosso modelo de desenvolvimento, que se faz em interligação naturalmente com a nossa participação com a Europa, porque estamos lá integrados e é lá, creio eu, temos que pensar o nosso futuro, mas também temos que ter a capacidade de o pensarmos autonomamente a nível português e não o fizemos muitas vezes, e espero que agora se faça, não numa perspectiva também de uma certa tecnocracia quase autoritária que nos vem dizer o caminho é este e é por aqui que devemos ir, mas antes até com uma ampla participação política dos vários setores da sociedade portuguesa, económica e social, porque acho que é a altura para nós fazermos isso. Agora, a verdade é que eu não tenho dúvidas que, respondendo à tua questão, é evidente que este risco que se acentuaria muito numa Europa com níveis de desenvolvimento muito diferentes, com o norte cada vez mais próspero e um sul cada vez com mais dificuldades, contou muito nestas decisões e esteve presente no debate. Aliás, se nós vimos bem, houve um debate que antecedeu estas propostas, que antecedeu a declaração franco-alemã de há 15 dias, ou 3 semanas, de 15 dias, e que antecedeu o que se passou na passada semana, a declaração da Presidente da Comissão Europeia. E houve vários chefes de governo que tiveram aqui um papel muito, muito importante, porque não hesitaram sequer em trazer para o espaço público europeu o que estava em causa. Eu acho que pela primeira vez, de uma forma muito clara, os vários dirigentes europeus perceberam que as várias opiniões públicas nacionais se estavam a voltar para a Europa e que havia o risco, na verdade, em alguns países,
o projeto europeu ficar muito, muito maltratado. E isso deve ter contado, mas isso é democracia, não é? Isso é democracia. Claro. Os dirigentes, por isso é que nas democracias as pessoas mudam de opinião. Os dirigentes muitas vezes mudam de opinião porque percebem justamente o que os povos... Eu também estou de acordo com uma coisa que dizia há pouco, Tavares, acho que esse debate é outro debate, mas é a questão das elites e do povo. Há uma parte das elites que não quer debater a Europa. Isso sim, é evidente que não estão muito interessados em debater a Europa e, portanto, um dos argumentos é achar que nós não estamos interessados. O debate que estaríamos agora a ter aqui esta noite seria um debate ocioso. Ora, nada é mais anti-europeu, nada é mais contrário ao melhor do espírito europeu, esse espírito europeu que mergulha as suas raízes mais profundas na democracia grega, no que ela tem de pôr tudo em causa, não é? De interrogação, de questionamento, que é talvez o grande legado político que vem de lá e que é um legado que se vai depois projetar na modernidade europeia e que hoje tem outras características, mas nada é mais anti-europeu do que desvalorizar um debate, por mais ocioso que ele possa parecer, sobre a Europa. E nós não podemos agora cair também na asneira e no erro em nenhum país europeu de pensarmos que agora há coisas de tal maneira prementes, emergentes, imediatas, que devemos, em nome da satisfação imediata, da obtenção de resultados imediatos, devemos abdicar de discutir a Europa nas suas múltiplas dimensões, nomeadamente nas dimensões que têm a ver com a democracia europeia, porque essa é uma das grandes questões que já se colocava antes e que se vai continuar a colocar no futuro. Sou pena, de facto, de começarmos a ver a Europa só em função de saber se não deve haver, também há esse risco, não é? Em todos os lados, não é só no norte da Europa, é também no sul. Antes de irmos à questão alemã, Francisco, eu ia ao Rui e pegava nessa tua última questão. Discutir a Europa para além da emergência. Ou seja, o que é que nós estamos a assistir? Estamos a assistir, eventualmente, a uma China, de facto, mais agressiva. A ideia era que o Império do Meio não se mexia, não é? Tinha mais com que se preocupar. Uma China que se impunha pela sua gravidade e não precisava de se expandir. Mas aparentemente não. Aparentemente nós temos uma China, neste momento, politicamente expansiva. Não militarmente, mas politicamente expansiva. Temos os Estados Unidos numa crise terrível. Bom, os Estados Unidos sempre estiveram em crise de identidade. Aliás, são um país em crise de identidade desde o início. É evidente que neste momento estamos a viver um processo com uma intensidade de questionamento das raízes democráticas e até constitucionais. Não há exemplo de um presidente americano dizer com todas as letras que não precisa de cumprir sequer a Constituição, embora depois recue, mas diu com clareza. Esta instabilidade e esta quase fragilidade que nós não imaginaríamos que a Constituição e o sistema constitucional americano, que nós achávamos que era o mais estável, talvez por ser relativamente moderno, não é? O que é que deve fazer a Europa? A Europa deve aspirar mesmo a ser um polo alternativo ao polo chinês, ao polo russo, ao eslavo e aos Estados Unidos, ou a Europa deve afirmar-se, como desde a Segunda Guerra Mundial, como um parceiro da democracia americana. Eu digo da democracia de propósito, não é? Democracia demoliberal, neste sentido. Da democracia americana, sem a tentação de ser uma coisa só, autárcica, que seja capaz de ser alternativa a outra coisa qualquer, como de alguma maneira a Rússia quer ser, ou de alguma maneira a China quer ser. Como é que achas que a Europa deve fazer neste combate político, geoestratégico, que claramente está a existir? Para que lado é que deve ficar a Europa? Ou a Europa deve ser uma espécie de Suíça do mundo? Como alguns defendem, uma espécie de Suíça do mundo. O que é que achas? Tu, no início deste debate, disseste que, no fundo, sugeriste que o título era um título mais inclinado para o pessimismo, porque se a Europa ainda tinha futuro. Mas, curiosamente, eu estou habituado a debates tão pessimistas que até acho esse título, já ter futuro no título, já não é nada mau, porque, repara, há uma autêntica indústria editorial à volta do fim da União Europeia e do fim da Europa. Com títulos, quer dizer, Rui, olhar ali para no início, desculpa, como houve uma indústria à volta de Europa como o sol das nações, como houve também. Houve até à viragem do século, ainda havia um bocadinho aquele tipo de livros do Jeremy Rifkin e esse sobre o sonho europeu e outros assim.
que depois passou a ser normada até os próprios autores dizerem não, eu exagerei, afinal não, a Europa é um falhanço, isto não vai dar nada, e então passou a haver a outra indústria editorial. Há aí um livro de um autor britânico, mas radicado nos Estados Unidos, chamado John Gillingham, e o livro chama-se A União Europeia, um obituário. Portanto, é um bocado quase como aquele filme do Sexto Sentido, não é? Em que o gajo já morreu, mas ainda não percebe que já morreu. A ideia é um bocadinho a mesma. A União Europeia já acabou. Depois, ainda por cima, isso foi um debate que foi muito potenciado pelo debate do Brexit. Em grande medida, digamos, quem fazia esse debate era uma parte da inteligência e do jornalismo britânico. Como muita gente lê em língua inglesa, isso contaminou uma série de outros países. Eu cheguei a ver amigos meus de esquerda a citarem quase ipsis verbis as colunas do Ambrose Evans Pritchard, que era um colunista e jornalista e ex-eurodeputado até, mas Tory, conservador, do Telegraph, muito eurocético, daqueles que diz é impossível haver democracia para lá do Estado-nação, portanto, o projeto europeu tem um grave problema. Vamos à Europa no mundo, vamos à Europa no mundo, se permite. Ele nunca será democrático, etc. Pronto, este tipo de debate inquinou a visão que os próprios europeus têm da Europa, e agora nós vivemos assim nesta dicotomia muito, muito bizarra, que é, estamos a discutir se a Europa tem futuro, não é? E ao mesmo tempo, esta tua pergunta é se a Europa deve ser uma superpotência. O que está por trás desta tua pergunta é se a Europa deve ser uma superpotência. Pode dizer com todas as palavras. Não é, claro que é. O que tu me dizes é, o que é que a Europa deve fazer, se ela se deve ou não opor num mundo tripolar que aí vem. Tripolar na melhor das hipóteses, porque se não será bipolar, ou nós teremos a continuarem as coisas como estão, uma espécie de nova Guerra Fria com os Estados Unidos e a China. E aqui esquecemos um bocado a Rússia, tem arsenal nuclear, mas não tem nem poder económico nem demográfico para fazer mais do que ser uma espécie enfim, de interferência nos processos democráticos dos outros países. Pode interferir, mas não pode liderar a agenda global. Portanto, Estados Unidos e China, ou então um mundo tripolar em que a Europa se consiga intrometer entre Estados Unidos e China. E, em certa medida, a Europa já é uma superpotência numa série de coisas. Eu creio que um dia, e ficarei muito aliviado nesse dia, em que eu passe para o campo pessimista e me irrite com o debate dos otimistas, e um dia, se calhar, a Europa será uma superpotência que sabe que é uma superpotência, e eu ficarei muito irritado com isso. Mas achas então que no mundo tripolar a Europa deve assumir-se como um polo intermédio entre a China e a ideia da NATO, a ideia de uma comunidade atlântica, ideia neoliberal, ocidental, que a Europa deve descolar disso, ou deve recular-se como o mais genuíno fonte originária do mundo dos direitos humanos, do universalismo e da tolerância? Repara, eu de certa forma, devo admiti-lo, eu gosto da maneira, de certa forma, eu gosto da maneira como as coisas estão agora, em que a Europa já é uma superpotência numa série de coisas, mas não sabe que o é. Isso não faz parte do nosso debate público e, portanto, não tem a mesma arrogância das superpotências que tem a cultura, tanto popular como política americana e chinesa. Porque para adaptar a expressão do Gaetano Vattimo, uma Europa débil, no sentido de filosofia débil. Bem, agora repara numa coisa. Em termos de regulação de produtos, de serviços, de direitos do consumo, de proteção de dados, a Europa é uma superpotência regulatória, sem dúvida nenhuma. Nós vemos com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, nós vemos com uma série de elementos, quer dizer, é o maior bloco regional do mundo, o mais integrado e que tem o maior mercado do mundo. E, portanto, se a Europa se transformar num sentido democrático, para mim o debate se deve ser uma federação ou não deve ser uma federação é um debate mais colateral que outra coisa. O que é essencial é, a União Europeia vai ser uma democracia ou não? Se a União Europeia for uma democracia, por muito sui generis que ela seja, será a maior democracia transnacional do mundo e a segunda maior democracia demograficamente do mundo a seguir à Índia.
E, portanto, evidentemente, sendo uma democracia, podendo sintetizar através de legitimação democrática a sua posição no mundo e legitimar as posições dos presidentes da Comissão, do Conselho Europeu, de quem quer que vá às reuniões do G7 e do G20 em nome da União Europeia, de quem quer que esteja, porque já temos uma representação da União Europeia nas Nações Unidas e tem um papel, claro, como é típico da União Europeia, muito sui generis, mas a União Europeia tem sempre 4 ou 5 membros no Conselho de Segurança das Nações Unidas, porque tem um permanente, não é? Que é a França, agora já não tem o Reino Unido, mas acabam sempre por estar lá outros países da União Europeia, Portugal de vez em quando também. E, portanto, ela tem um poder como ator global muito maior do que aquilo que nós imaginamos. De certa forma, é um alívio, porque escapamos à arrogância do quero, posso e mando da cultura política americana e chinesa, que os próprios europeus não se deem conta disso. Mas para dar um exemplo relativamente anedótico, aqui há uns tempos, quer dizer, eu vinha numa viagem de avião e a gente, nas viagens de avião, a gente escolhe um filme para ver, e não sei se vos acontece também isto, a gente acaba sempre a ver mais o filme da cadeira do vizinho. E o vizinho estava a ver um filme chinês, que depois eu fui ver, que é o filme que mais bilheteira fez na história da China de sempre, que se chama Lobos de Guerra 2, é uma espécie de Rambo chinês, e é uma coisa impressionante como a autoconfiança que a China tem, que os Estados Unidos em tempo já teve, de ser capaz de se virar para a sua população, mas também para o resto do mundo, e dizer a toda a gente, olhem, nós vamos explicar-vos como é que a globalização vai ser. Nenhuma outra parte do mundo tem esta autoconfiança neste momento. Explicamos como é que vai ser, vamos ter esta iniciativa Belt and Road, este banco de desenvolvimento que nós vamos criar, nós vamos ser uma potência hegemónica. Nesse filme, por exemplo, era curioso porque havia um herói chinês que salvava uma situação muito complicada em África, mas à diferença dos filmes americanos, era a bandeira das Nações Unidas que aparecia no fim. E, portanto, de facto, a China tem uma narrativa para o século XXI e para a globalização. Os Estados Unidos têm que a ter, porque tem esse legado. A União Europeia não a tem. E agora a questão que a gente se deve colocar é, será melhor que a tenha ou não? Este é verdadeiramente um dilema muito complicado. Por um lado, a única hipótese que nós, sejamos francos, nós, Portugal, ou qualquer outro país europeu, incluindo a Alemanha, temos de ter uma palavra a dizer sobre a globalização ou sobre a geopolítica, é através da União Europeia. Não há outra. E aí não interessa a moda pessimista dos últimos anos ou a moda otimista daqui a 20 anos. A gente lê, por exemplo, no Orwell, isso independentemente dos Estados Unidos, quer dizer, vamos presumir que os Estados Unidos voltem à normalidade, entre aspas. Francisco, parece-me inevitável que, mesmo que os Estados Unidos elejam um presidente democrata em novembro, isso será evidentemente uma boa notícia para os Estados Unidos e para o mundo, mas há feridas para sarar muito complicadas, há uma polarização enorme naquele país, e de qualquer forma, a partir de agora, nós sabemos, de uma maneira que de antes podíamos fazer de conta que não percebíamos, embora já devíamos ter percebido com Bush, que basicamente os Estados Unidos são os Estados Unidos. Até pode haver alguns valores em comum entre um lado do Atlântico e o outro, mas os interesses muitas vezes são divergentes. Sim. E aí, de certa forma, Trump tem a vantagem de uma certa clareza. Ele disse-o numa entrevista e depois muita gente quis disfarçar que ele o tivesse dito, mas ele disse-o que a União Europeia, a Europa, era um competidor, ela até usou uma palavra pior, a palavra Sim. em inglês foi foe. E, portanto, um adversário, um rival, um inimigo dos Estados Unidos. Sim, mas isso é do ponto de vista do Trump e da ultradireita americana. Mas, Francisco, não é só. Porque eu lembro de ter ido com o Parlamento Europeu a Washington para defendermos o direito dos europeus à sua proteção de dados em mensagens financeiras. E entre 2001, a seguir ao 11 de setembro, e 2010, os Estados Unidos pilharam as nossas comunicações financeiras, as nossas transferências bancárias no sistema SWIFT
à ordem de 90 milhões de mensagens financeiras por mês, sem nós sabermos. Sim, mas isso eu não tenho dúvida que a Grã-Bretanha o fez igualmente, de que outras potências... Não, está bem, mas isto é com Bush, com Obama ou com Trump. Nós não temos ilusões desse ponto de vista. A União Europeia tem que, e é para isso que ela precisa de ser uma democracia, porque o século XXI que aqui se anuncia vai ser muito duro, vai ser necessário tomar posições, tomar decisões geopolíticas, por vezes muito complicadas, e a Europa vai ter que as tomar. A única questão que vai estar em aberto é: vai tomá-las como democracia ou vai tomá-las lideradas só por algumas capitais? Pronto. Vai tomá-las entendendo que tem que ter uma palavra a dizer entre Estados Unidos e China, ou vai tomá-las, digamos, como reação em tempo diferido, sem perceber que tem que agir, Rui, mas só reagir? Rui, Essa vai ser a grande questão. Ok, Francisco, o Rui claramente quis acentuar de que a Europa, desde a Segunda Guerra Mundial e desde a Primeira Guerra Mundial, no entre guerras, mas sobretudo no após a Segunda Guerra Mundial, não se pensou estrategicamente sem os Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos hoje são a maior potência militar na Europa. Não é? E, portanto, o Rui manifestamente apostou na ideia de que a Europa deve ser um tripé estratégico autónomo dos Estados Unidos. Autónomo no sentido absoluto, com certeza, mas a questão é esta. Francisco, deixa-me só interromper só para dizer uma coisa. Eu, na verdade, tenho grandes dilemas pessoais acerca disso. Porque, por exemplo, eu não convivo bem com a ideia de que a Europa deva ter, por exemplo, um exército, se a Europa não for uma democracia. Ok. E mesmo se ela for uma democracia, só para deixar claro que não tem a ver com as minhas preferências pessoais. Agora, o cenário que aí está é o cenário que aí está. Sim, ok. Quer dizer, eu estou a presumir, e a partir do princípio de que não há Europa, não há ideia de Europa sem democracia. Não é? Sem democracia liberal, não é? Sem demoliberalismo. Não há ideia de Europa. Quer dizer, uma União Europeia sem demoliberalismo seria uma potência autoritária, uma potência em que justamente deixariam, por muito que não te agrade, de ser os povos a mandar para ser, de facto, uma burocracia, uma tecnocracia, uma elite que já não faria de nós outra coisa. Mas a questão estratégica é esta. Se o mundo for tripolar, ou se for tetrapolar, a Europa deve encaixar-se com os Estados Unidos, como sempre o fez. Quer dizer, a Europa hoje é, em grande parte, a sua relação estratégica com os Estados Unidos. Ainda é, independentemente deste percurso específico da América, dos Estados Unidos da América nos últimos anos. Justamente por causa da participação da Europa, da América na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial. É possível e é desejável, Francisco Assis, que a Europa se pense de uma maneira autónoma no sentido relativo, não é? Com uma autonomia relativa muito forte, como de alguma maneira me pareceu estar a defender o Rui Tavares, ou a Europa tem que continuar a ser um polo relevante, mas estrategicamente alinhado com os Estados Unidos democráticos, não no sentido partidário do termo bem entendido, mas com os Estados Unidos democrático e liberal também. Bom, eu creio que tem havido uma tendência no sentido de se salientar a necessidade de um reforço de alguma autonomia da Europa, que de resto corresponde também a algumas posições norte-americanas que vão também no sentido de desvalorizarem um pouco esta ligação com a Europa, que não tem só a ver com o Trump e com esta linha política que hoje caracteriza a administração americana. Bem, os Estados Unidos oscilam muito tradicionalmente entre momentos de abertura e fechamento político internacional. Não é? Sim, mas é inquestionável que de há uns anos esta parte, a sua perspectiva da Europa se foi modificando. Os Estados Unidos foram cruciais no processo de constituição da Europa. Não é? Os Estados Unidos foram grandes apoiantes da ideia da Comunidade Económica Europeia, foram grandes incentivadores. Já hoje até há muita literatura sobre isso, não é? Que foi surgindo nos últimos anos, quase alguns fazendo crer que o Jean Monnet era um homem dos americanos na Europa e que havia, portanto, houve uma fase inicial de uma grande adesão dos Estados Unidos ao projeto europeu, evidentemente também no contexto da Guerra Fria e porque havia um adversário comum, que era a União Soviética, e havia a necessidade de reforçar
o peso da Europa Ocidental. Creio que com o fim da União Soviética, com a reunificação alemã e a reunificação europeia, porque não é só a reunificação alemã, há uma série de países de leste que estavam do lado de lá da chamada cortina de ferro e que hoje estão na União Europeia. Com isso tudo, de facto, há uma mudança substancial do ponto de vista geopolítico que tem levado a que várias vozes de políticas europeias e até à esquerda e à direita reclamem uma maior independência da Europa. Isso notou-se, por exemplo, logo em 2003, quando a segunda intervenção no Iraque, da Guerra do Golfo, segunda ou terceira, agora isso, aqui é a terceira, porque a primeira terá sido a guerra entre o Irão e o Iraque, ou a segunda, se não contarmos esta, ser a segunda intervenção militar americana, sobretudo. Nessa altura, por exemplo, a Europa dividiu-se completamente. E até se falava de várias Europas na relação com os Estados Unidos, porque os ingleses, os espanhóis, também Portugal na altura, e grande parte dos países de leste estiveram claramente ao lado da posição americana. A França e a Alemanha, e a nova Europa. Exatamente, a França e a Alemanha tiveram uma posição completamente distinta e opuseram-se a essa intervenção militar. Portanto, logo em 2003, na fase pós-guerra, do início pós-guerra fria, se notou essa diferença. Agora, vamos lá ver, eu creio que nós temos, evidentemente, ligações fortíssimas com os Estados Unidos. Malgrado todas as dissemelhanças que temos, nós temos algumas referências fundamentais que são comuns. E nessa perspectiva, evidentemente, que é uma zona do mundo, que é um país com o qual nós teremos que ter um tipo de entendimento que não teremos com outras zonas. Eu tenho acompanhado muito o que se passa na China, não só do ponto de vista económico, mas também, e sobretudo até do ponto de vista político e do ponto de vista do discurso, procurando perceber hoje no que vai surgindo no discurso político chinês, uma recuperação de aspectos fundamentais da velha civilização chinesa, que é uma civilização antiquíssima e respeitável, mas é muito distinta do mundo ocidental. A estrutura de pensamento é muito distinta do mundo ocidental e nós temos que saber dialogar uns com os outros, como é evidente, mas é óbvio que há uma proximidade muito maior neste espaço do Atlântico, neste espaço euro-americano, do que há, por exemplo, em relação à China. Eu não colocaria nunca essa questão de dizer nós vamos ter aqui uma posição de equidistância na relação com os Estados Unidos e com a China. Não parece que isso seja possível, nem acho que isso seja desejável, até porque vamos ver em termos demográficos as diferenças são extraordinárias, não é? Nós mesmo com a comunidade euro-americana é metade da comunidade chinesa, portanto também aí essas questões têm que ser devidamente ponderadas e portanto, não creio que isso possa acontecer. Agora a Europa, há aqui uma coisa que é importante dizer, a Europa já tem de facto muitas características de uma grande potência, nomeadamente no plano da regulação internacional, do ponto de vista comercial, que nós fazemos hoje muito. A Organização Mundial do Comércio tem vindo a falhar claramente nas suas funções e nós procuramos fazê-lo muito pela via dos acordos, dos tratados comerciais que existem com todo o mundo. Este é o espaço europeu, o espaço económico comercial mais aberto e é o espaço comercial que tem mais acordos comerciais com outras zonas do mundo. Nós temos muitos acordos já firmados, temos alguns em processos de negociação e nesses acordos a Europa procura projetar um pouco um conjunto de preocupações que também a identificam e que são preocupações, por exemplo, no que diz respeito, não significa que depois daí resulte um cumprimento escrupuloso daquilo que se propõe em termos dos princípios e em termos teóricos, mas, por exemplo, procuramos estar atentos às questões do Estado de Direito, às questões dos direitos humanos, às questões sociais e às questões ambientais. Não há hoje nenhum acordo comercial que seja negociado entre a União Europeia, e os acordos comerciais são todos negociados entre a União Europeia e não entre os países, a União Europeia e outros países, e são negociados, é uma política que é negociada de forma centralizada, já há muito tempo a esta parte. A verdade é que não há hoje nenhum acordo comercial que esteja neste momento em negociação, por exemplo, em que não haja da parte europeia a manifestação de algumas exigências nessas matérias, que são os direitos humanos, os direitos sociais, as preocupações ambientais. E isso, de algum modo, introduz uma regulação maior do processo de globalização e é percebido muito favoravelmente por aqueles que nos países com quem nós nos negociamos se reconhecem nesses valores, nessas referências, estão envolvidos nessas causas. É muito importante, por exemplo, quando eu estive muito ligado nos últimos 5 anos que estive no Parlamento Europeu, acompanhei muito a negociação do acordo com o Mercosul, os
os 4 países do Cone Sul da América Latina, o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. E a verdade é que aqueles, nem sempre eles percebiam isto, depois também falha um bocadinho este processo de comunicação, mas quando tínhamos encontros com forças políticas e sociais, no caso da esquerda, centro-esquerda, com quem nos relacionávamos, era relativamente fácil chegarmos a percebermos que as nossas causas eram comuns e que havia aqui uma preocupação e que eles tinham muito mais, sentiam-se muito mais próximos, por exemplo, da Europa do que sentiam de qualquer outro país do mundo. Depois, evidentemente, que também tinham os seus interesses a acautelar e faziam e muito bem e com toda a legitimidade, e nem sempre era possível chegar a um entendimento. Mas a Europa também é hoje uma referência fora da Europa. Questões dos direitos humanos, por exemplo. Hoje, justamente a questão dos direitos humanos. Quer dizer, hoje a China é, do ponto de vista económico, de união, é inevitável para um país daquele tamanho. Mas é hoje, do ponto de vista económico, um player absolutamente essencial na Europa. Quer dizer, a Europa acolheu, quer dizer, não acolheu passivamente, acolheu com entusiasmo e parece que quase estrategicamente o investimento chinês na Europa. E de repente, a Europa parece que está a reparar, é um discurso articulado, claramente, não só do primeiro-ministro português, mas também da ministra, da chanceler Merkel, no sentido de que, de repente, temos que ter um cuidado especial com o investimento estratégico da China na Europa. Quer dizer, parece que isto é uma coisa súbita. O discurso dos direitos humanos teve uma relevância, sobretudo retórica, aqui no mau sentido da palavra, que nós, de facto, abrimos-nos à China de um modo sem ter em conta verdadeiramente a questão dos direitos humanos. A China nunca deixou de ser uma tirania, nunca deixou de ser uma ditadura terrível, não é? Nenhum de nós sobreviveria, dos 3 que estamos aqui muito tempo na China, livremente. E a Europa negociou alegremente e continua a negociar alegremente com a China. Quer dizer, que sentido faz isto hoje? Então, eu acho que a retórica dos direitos humanos nunca é só retórica. Eu aí tenho essa tese. Mesmo quando aparentemente essa retórica, falar dos direitos humanos já produz algum efeito, nomeadamente na China. É evidente que nós, o que eu estava a dizer era isto, nós hoje somos uma referência em matéria de direitos humanos. Sempre que há perseguições em qualquer país do mundo, violações dos direitos humanos, há uma tendência, por exemplo, para recorrerem ao Parlamento Europeu, para chamarem a atenção do Parlamento Europeu, para solicitarem uma ida ao Parlamento Europeu e são ouvidos no Parlamento Europeu. Disse, mas depois daí não resulta nada. Por muito pouco que resulta sempre alguma coisa. Aliás, acho que um dos maiores erros do marxismo foi precisamente o do próprio Marx, foi não ter compreendido a importância dos direitos humanos, que não eram meramente direitos formais, que os direitos humanos têm um potencial de transformação da realidade muito significativo. E a Europa é uma referência nesse domínio, que não é mais, e o Parlamento Europeu, que não é mais nenhum parlamento do mundo. E mesmo em relação à China, apesar de a Realpolitik ter levado, evidentemente, em muitos momentos a que se fizessem acordos com a China, se fechassem os olhos, se cedesse se fosse buscar até claramente o investimento de proveniência chinesa, a verdade é que os países europeus e a própria União Europeia tomaram muitas vezes posições críticas em relação a desrespeito por direitos humanos praticados na China, e isso continua a acontecer, e por exemplo, houve dissidentes chineses que foram recebidos por nós no Parlamento Europeu, onde puderam exprimir as suas opiniões. Isso pode contar muito pouco, mas conta sempre alguma coisa. E mais ninguém faz isto como a Europa, e de forma tão genuína até como a Europa o faz. A Europa cometeu, como sabemos, há várias Europas e há várias heranças europeias. E na história europeia há vários processos. E evidentemente que a Europa cometeu o colonialismo, erros gravíssimos, e de certa maneira isso também às vezes nos dificulta no relacionamento, querermos aparecer agora adiante, nomeadamente com a China. Os chineses lembram-nos imediatamente do que foi o comportamento ocidental com a China durante cerca de 100 anos, em que as guerras do ópio, as tentativas de claramente, tentativas e concretizadas de limitação muito séria da soberania chinesa por parte de algumas potências europeias. Isso limita-nos, como é evidente, até porque algumas coisas ocorreram há muito pouco tempo. Mas apesar disso tudo, nós hoje somos de facto o espaço político do mundo mais preocupado com estas questões dos direitos humanos. E isso, do meu ponto de vista, é muito importante. E a Europa nunca deve pretender ser, evidentemente, eu julgo que há aí um equilíbrio que temos que alcançar. A Europa deve ser um ator político, tem que ter um projeto político associado a ela, não pode ser só um grande mercado e não pode ser só uma espécie de grande organização de promoção dos direitos humanos.
nem uma coisa nem outra. Não se pode esgotar entre o grande mercado interno e uma grande ONG. Não? Tem que ser alguma coisa que tenha uma entidade política, que tenha força política, mas deve tê-lo com uma certa especificidade no contexto internacional, porque também é isso que lhe permite agir mais eficazmente na sua função reguladora e também é isso que lhe permite colher mais simpatias nos setores mais interessantes, mais democráticos de todas as outras regiões do mundo. Francisco, permite-me então irmos para a questão final, para a questão alemã, justamente. Não é? O Ulrich Beck, temos de passar por lá ainda que de raspão, porque estaria para uma conversa só. O Ulrich Beck diz que justamente a senhora Merkel e a Alemanha no seu conjunto é neoliberal para fora e social-democrata para dentro. Aliás, isso é muito curioso, não é? Porque, de facto, o ordoliberalismo sempre foi estruturante da própria Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, mas até há muito pouco tempo a Alemanha e a senhora Merkel foram claramente os guardiães do austeritarismo quase protestante. E a questão que, por exemplo, o Ulrich Beck põe é que aquilo que se está a assistir neste início do século XXI, aquilo que ele chama justamente um nacionalismo alemão europeu, ou um europeísmo nacionalista. Ou seja, a ideia de que a Alemanha está a descolar de uma má consciência que parecia da má consciência da Segunda Guerra e do Holocausto, que está a descolar lentamente, paulatinamente, da má consciência da guerra, e que ao descolar lentamente desta má consciência da guerra, deste problema alemão, está de facto a transformar-se novamente numa grande potência dentro da União Europeia, estruturando a Europa entre o que a Alemanha deixa e o que a Alemanha não deixa. Como eu disse, a Sra. Thatcher e o Sr. Mitterrand eram claramente contra a ideia de uma Alemanha unificada. Não porque tivessem uma simpatia especial pelo RDA, como é evidente, mas porque achavam que justamente a Alemanha era grande demais para não ser a dona da União Europeia. Primeiro para o Francisco, depois para o Rui Tavares. A questão é, estaremos a assistir a uma descomplexificação, a uma ideia de que a Alemanha está-se, conforme até o tempo vai passando, as novas gerações vão perdendo a relação com a culpa alemã, que podemos chamar, alguns autores chamam, outros não, a culpa alemã, poder-se estar a assistir ao renascer daquilo que o Ulrich Beck diz, não é nada um terceiro Reich, não é nada um quarto Reich, mas é certamente um nacionalismo europeu, peço desculpa, um nacionalismo alemão dentro de Europa, sendo que a Europa funcionaria como a chave, sendo que a Alemanha funcionaria como a chave da Europa. A Alemanha abre o cofre ou fecha o cofre. Permite a austeridade ou não permite a austeridade. Porquê? Porque se está a afastar desta culpa alemã. Será que há sinais disso? Ou o Ulrich Beck é apenas um pessimista do momento? Francisco. Também não há só uma Alemanha, não é? Sempre há várias Alemanhas. Sim, a Alemanha claro, naturalmente. Também é que essa aqui a questão é uma sociedade democrática, é uma democracia onde de facto tudo se discute, é uma democracia parlamentar viva. O Parlamento alemão, o governo alemão é muito mais fiscalizado do que é o presidente francês, por exemplo, que é um sistema muito menos democrático, muito mais anquilosado. É um sistema, enfim, que correspondeu a uma necessidade histórica que o general de Gaulle terá interpretado corretamente, mas que está claramente, é hoje um modelo, do meu ponto de vista, completamente anquilosado. Na Alemanha não, o primeiro-ministro vai ao Parlamento, confronta-se com um debate parlamentar, depois há os Estados, há uma opinião pública que participa ativamente. Portanto, há várias Alemanhas e é impossível, em absoluto, evidentemente, perspectivar qual delas vai triunfar. Não creio que o risco de uma Alemanha com alguma semelhança sequer com o período nazi seja um risco iminente no nosso horizonte, nem de longe, nem de perto. Não, mas isso é uma questão que há uns tempos se falava por causa do crescimento da extrema-direita. Agora, a Alemanha, evidentemente, tem um peso extraordinário no quadro europeu, que vem do seu peso político, do seu peso económico, da sua dimensão, da sua demografia, portanto isso também se manifesta no plano político. Mas creio que eles compreenderam que precisam fortemente da Europa, e que nesse entendimento há uma noção clara do que são também os limites da Alemanha no mundo. Isto é, a Alemanha talvez até há alguns anos atrás pudesse pensar
que podia agir como um grande ator internacional, mesmo no contexto do eventual desaparecimento da União Europeia. Os alemães e os ingleses seriam até os únicos, houve gente que escreveu sobre isso, seriam os únicos que tinham condições para isso, os ingleses porque se tornariam, como julgam agora, que se vão transformar numa grande praça financeira, que são, mas ampliando-a, e que teriam ainda essa possibilidade, enfim, velhos resquícios da lógica imperial, mas que tinham de facto uma participação, uma projeção global e que, portanto, tinham uma possibilidade de sobreviver fora da União Europeia e tanto pensaram que até o executaram, e veremos agora como é que vai ser o futuro do Reino Unido nesse plano, que certamente existirá, mas vamos ver. E a Alemanha, porque era a maior potência, porque é uma potência exportadora, porque tem uma capacidade comercial extraordinária, simplesmente eu creio que os alemães perceberam várias coisas. Primeiro, a Alemanha hoje é uma grande potência, mas é uma potência que também está em crise em alguns aspectos. A sua economia é uma economia muito sofisticada, mas não é uma economia muito inovadora. E em alguns setores fundamentais da economia alemã, neste momento há dificuldades, nomeadamente no setor do automóvel. A Alemanha é uma potência mundial na produção automóvel, por exemplo, tem enormes interesses no mercado chinês, que já é o maior mercado automóvel do mundo, é o país que compra mais automóveis por ano e, portanto, uma potência como a Alemanha, que tem vários fabricantes de automóveis muito sofisticados, tem todo o interesse, mas, por exemplo, na transição para o automóvel, para o carro elétrico, a Alemanha está claramente atrás e tem tido muitas dificuldades. E noutras áreas a mesma coisa, eles têm consciência disso mesmo. Segundo, eles têm consciência de que num mundo em que haja alguma, ainda que ligeira, retração do processo de globalização, precisam do mercado europeu e precisam todos uns dos outros. Portanto, há também essa noção, isto é, a Alemanha também se percebeu os seus limites. E nisso os alemães parece que têm um grande pragmatismo e isso é um aspecto que também favorece a sua plena participação no projeto europeu. Depois é essa questão da culpa. A culpa é um tema recorrente no discurso político e intelectual alemão, no debate universitário na Alemanha. Tivemos há uns anos atrás a grande polémica dos historiadores, não é? Temos tido várias polémicas ao longo dos anos, mas há correntes fortíssimas, de que o Habermas é apenas a expressão mais conhecida, mas há uma série de grandes personalidades da vida intelectual alemã que mantêm viva essa questão, chamado patriotismo constitucional, não é? A ideia de que não é mais possível fazer apelo a uma noção, a um patriotismo de base etnonacionalista puro, porque isso produziu os horrores que produziu na primeira metade do século XX e levou ao grande horror nazi, mas que terá que ser um patriotismo em torno de grandes referências constitucionais, precisamente dos valores liberais e democráticos. A Alemanha, como sabemos, no século teve alguma dificuldade, não acompanhou outros países europeus na adesão a estes valores democrático-liberais durante muito tempo, nomeadamente no século XIX, mas creio que hoje os alemães fizeram um trabalho. Numa primeira fase até talvez não o tivessem feito por razões que tinham mais que ver com as suas com a própria necessidade de valorizarem os seus recursos internos, os recursos humanos e de pacificarem a sociedade, mas ao longo das décadas os alemães foram verdadeiramente fazendo um trabalho de introspeção sério. Se há povo que fez um trabalho de introspeção sério foi o povo alemão, grande parte do povo alemão, e não é por acaso que neste momento na Alemanha há uma grande adesão ao projeto europeu. E não creio que seja apenas porque eles veem nisso uma vantagem económica ou uma vantagem financeira. Acho que verdadeiramente eles também veem nisso uma forma de superação pela positiva daquilo que é esse sentimento de culpa. Veem nisso uma forma de integração na comunidade europeia e a partir dela na comunidade internacional. Isso torna-se evidente, por exemplo, se virmos que é talvez hoje o país europeu, ou é um dos países europeus, Portugal também não se pode queixar muito nisso, mas é um dos países europeus onde há mais consenso em torno da Europa e em torno da referência a estes valores europeus. O essencial da CDU, o SPD, os verdes, isto tudo junto são cerca, neste momento, segundo as sondagens, são mais ou menos 70% a 75% do eleitorado alemão. E esse eleitorado, neste momento, está claramente com a Europa. Bom, mas é justamente isso. Eu recorro novamente ao Ulrich Beck, porque ele não é suspeito de ser anti-alemão, não é? O Ulrich Beck diz justamente, que aliás dialoga intimamente com o Habermas,
diz que justamente aquilo que é dominante, ou era há 10 anos dominante na Alemanha, é justamente aquilo que ele chama um nacionalismo europeu. A ideia de que a Alemanha é o dono do cofre da Europa. Ele até utiliza uma expressão com muita piada que diz: pior que o peso do dinheiro alemão é o peso de não ter o dinheiro alemão em cima. Rui, há sinais, alguns sinais de que que a Alemanha continua alguns sinais de que a Alemanha tem uma tensão hegemónica relativamente à União Europeia. No fundo, a questão é essa, não é? Porque se houver uma hegemonia nacional, seja de que nação seja na Europa, a Europa acaba, por definição. A Europa não pode autorizar, enquanto espaço democrático, uma nação hegemónica. Será que esta ideia de uma Alemanha hegemónica e estrategicamente hegemónica na Europa é perigosa? Será que existe? Será que é perigosa? Será que é um afastamento da consciência histórica alemã? Falta o teu som, Rui. Sim, tá. Eu creio que nós devemos banalizar um bocadinho a nossa ideia da Alemanha na Europa. Quer dizer, na verdade, depois de tantas décadas, tantas gerações a discutir a Alemanha como um país que não era como os outros, devemos perceber quão banal é a Alemanha, quão parecido com os outros é este país. A Alemanha é um país médio ou pequeno à escala global, como são todos os países da União Europeia, não é? Quer dizer, há aquele dito que não sei exatamente de quem é que vem, mas que é muito acertado, que a Europa só tem 2 tipos de países, os pequenos e os que ainda não perceberam que são pequenos. Cada um tem o seu caminho diferente para chegar até isto, porque, repara, há bocadinho o Francisco Assis falou da colonização, que é de facto, talvez, o elemento da história europeia com que mais dificuldade a Europa tem de lidar. Há bocadinho eu ia buscar o George Orwell, não só 1984, mas um texto dele de 47, absolutamente profético, porque basicamente fala de uma tripolaridade entre Estados Unidos, Europa e União Europeia, ou Unidade Europeia, como ele fala na altura, e, digamos, a parte asiática, incluindo a União Soviética e a China do mundo. E basicamente ele diz que a esperança do socialismo não está na União Soviética, a esperança do socialismo está na Europa, em particular na Europa Ocidental, e portanto uma visão muito diferente da que ela costumamos ter. Bem, dentro dessa Europa, dentro dessa construção europeia, a Alemanha é um país mais banal do que aquilo que se poderia pensar. Fora dos tratados da União Europeia, então aí ela tem um poder de bloqueio maior. E repara como, para ilustrar isto, olhemos para a crise do euro, para esse tal momento sobre o qual o Ulrich Beck escreveu como sendo a Alemanha dona do cofre. Em 2007, quando a crise começou, e depois quando 2008, de facto, há o colapso financeiro, o Lehman Brothers, e a crise começa-se a aproximar a sério da União Europeia, ali na primavera de 2010, quando se percebe que a Grécia, que o governo grego, aliás, o governo da direita, tinha falseado a contabilidade grega e que o déficit era muito maior do que aquilo que se pensava, e, portanto, o que é que se faz à Grécia? É a Grécia um problema existencial ou não do euro, etc. Na altura, o ministro das Finanças da Alemanha, Wolfgang Schäuble, disse que, no fundo, os tratados da União Europeia não estavam preparados para lidar com aquela situação. E, portanto, o direito europeu não era o adequado para lidar com uma situação daquelas, tínhamos que ir pelo direito internacional normal. E criaram-se uma série de instrumentos que eram de fora da União Europeia. A hegemonia alemã, se houve nessa crise, e houve só temporariamente, porque já lá chegarei, ela foi menos hegemónica do que aquilo que poderíamos pensar, esteve em conseguir convencer os outros Estados de que não era através da União Europeia que se resolvia a crise. Fez-se o Tratado Orçamental, fora dos tratados da União Europeia, criou-se um mecanismo europeu de estabilidade, na altura como uma entidade de direito internacional que não estava completamente comunitarizada, e nesse quadro tudo o que se fez era, digamos, pelo direito internacional normal. O que é que isso implicava? Implicava que as instituições da União Europeia eram utilizadas como
um mero interface com os países endividados, a chamada Troika, não é? Tinha duas instituições europeias. Mas isso não foi justamente uma estratégia alemã de para e arranca, de hesitação permanente, de vai não vai? Aliás, é o maquiavelismo justamente de que o Ripek fala. Sim, mas vai não vai. Não era a estratégia de gestão da Alemanha. Mas é isso que eu te pretendo dizer, é que foi uma estratégia perdedora. E nós estamos a fazer um mau serviço ao debate europeu. A Grécia também, não é? Não, mas uma estratégia perdedora para a Alemanha. É que, na verdade, a Alemanha perdeu no debate do euro. Ali onde importava, que é no Banco Central Europeu e na União Europeia. Adiou essa derrota. Se nós quisermos fazer aqui valer à Alemanha as posições ordoliberais, que já é, devo confessá-lo, um esticanço enorme, porque na Alemanha há muita gente, verdes, sociais-democratas, muita gente que é perfeitamente a favor da solidariedade europeia. Claro que há gente também, por causa dos traumas alemães com a hiperinflação, por causa da força de pressão dos aforradores alemães, etc. Claro que há muita gente a quem não interessava a estratégia de Draghi para lidar com a crise do euro. E a Alemanha foi adiando, se nós pensarmos em 2010, 2011, uma resposta europeia, não é a Alemanha. O Sr. Schäuble e o ordoliberalismo alemão conseguiram ir adiando uma resposta europeia àquela crise que era nitidamente A questão é se isso não é a Alemanha. Isso que tu estás a dizer que não é a Alemanha, que é o Sr. Schäuble. Não é. É aí que eu ia chegar. Essa descrição que o Ulrich Beck faz, de um ponto muito específico da crise do euro, a que alguns ainda estão apegados, como se 2010, 2011 fosse o ponto da história do euro em que nós ainda estamos. É essa, aliás, a grande discussão que eu tenho tido com os meus camaradas que estão à esquerda no debate. E quando digo à esquerda do centro-esquerda, à esquerda dos partidos socialistas e sociais-democráticos, portanto, do meio da esquerda, onde eu me situo para a esquerda radical e para aquela ponta da esquerda. Muitas das pessoas que, inclusive, tão apegados tiveram àquele momento em que acreditaram que o euro se ia desintegrar, e ele podia ter-se desintegrado, mas em que quase que o desejaram porque, bem, talvez porque isso trazia uma série de sonhos antigos em relação às próprias contradições do capitalismo, que inevitavelmente dariam aso a se poder implementar um modelo com que algumas daquelas pessoas tinham sonhado, que era especificamente marxista, e eu sou de uma esquerda que está à esquerda dos partidos socialistas e do centro-esquerda, mas de uma esquerda não marxista. Dizer que havia uma esquerda radical em Portugal que queria que a Europa falhasse em 2012, é isso, é? Bem, eu não tenho a mínima dúvida disso. Alguns queriam, claro, alguns queriam. Não, e mais do que isso, Francisco, que basicamente continuaram sempre a acreditar que estamos em 2010, 2011, que não perceberam que quando chegou o momento de agir, o Banco Central Europeu, mesmo com derrotas da Alemanha, porque basicamente são aqueles que subscrevem, isso pode ser, mas não é só na esquerda e na esquerda radical, se lhe quiser chamar assim, mas é também no euroceticismo britânico conservador. Esta ideia em que faz-se um fantasma da Alemanha como se estivéssemos sempre a reviver a Segunda Guerra Mundial. Aquele lugar comum de eles agora conseguem com a economia o que não conseguiram com os tanques, que é um lugar comum completamente hediondo, porque não percebe o que eram os tanques e o que era a Segunda Guerra Mundial. E, portanto, a Alemanha é um país poderoso, sim, dentro da União Europeia. É um país rico? Claro que é. É por ser um país rico que é um país poderoso? Não só. A Alemanha prepara bem o seu debate europeu. A Alemanha é um país federal, o que quer dizer que sabe muito bem como funciona o Conselho da União Europeia, porque eles próprios, no seu Bundesrat, têm um sistema muito semelhante ao que é o do Conselho da União Europeia. Inclusive porque não é bem um Senado, não elege senadores, tem funcionários que vão mudando conforme vão mudando os governos dos vários Estados federados alemães. Portanto, não é difícil explicar o sistema para-federal europeu a um alemão, porque ele já o conhece na Alemanha. Em Portugal é mais difícil, porque temos um Estado unitário. Isso tudo, o facto de terem um bom debate europeu e de já estarem habituados a funcionar a várias escalas, dos Estados federados
para a República Federal e depois é só pôr uma escala em cima que é a escala europeia, mas que tem várias homologias, eles já conhecem bem, é isso, muito mais muito mais do que a força económica que faz a força da Alemanha, porque repara numa coisa, Francisco, a força da Alemanha económica não é tão distante da força da França, ou da força do Reino Unido, ou da força da Itália. O Reino Unido conseguiu ir fazendo valer posições suas na União Europeia, era a grande força de bloqueio durante muito tempo, enquanto não passaram a acreditar nesta fantasia de que a União Europeia é, como dizia aquele jogador inglês acerca do futebol, que é 11 contra 11, e no fim a Alemanha ganha. A verdade, e termino com isto, é que não é verdade que a Alemanha ganhe sempre. A Alemanha perdeu repetidamente no Conselho de Administração do Banco Central Europeu, que é a instituição mais poderosa do euro, perdeu com o Draghi, com o apoio quantitativo, com as operações monetárias diretas. E agora vê-se que vem, e não falámos do Tribunal Constitucional Alemão, levam ao Tribunal Constitucional Alemão as derrotas que já acumularam em Tribunal de Justiça da União Europeia, mas nem o Banco Central Europeu, nem o Tribunal de Justiça da União Europeia querem responder e aparentemente não responderão ao Tribunal Constitucional Alemão. Portanto, nós temos que banalizar a Alemanha. Ou seja, nós temos que perceber que a Alemanha é importante, é poderosa, é um país como os outros. Bom, e se tratarmos a Alemanha como um país como os outros dentro da União Europeia, ela não está próximo de ser hegemónica em termos de votos no Parlamento Europeu. Há coisas que se fazem contra a Alemanha e há coisas que se fazem, apesar da Alemanha ter votado contra, e agora termino dizendo isto, e há muita coisa que se pode fazer mesmo que a Alemanha não queira. Porque mesmo que a gente não tenha esta solução da dívida federal agora, na verdade, nós nos últimos 10 anos poderíamos ter emitido Eurobonds em cooperação reforçada, o mínimo de 9 países podia fazê-lo, mesmo que a Alemanha não viesse. Mas não emitimos. Mas não emitimos, justamente. Bom, mas essa fraqueza... Mas repara, Francisco, essa fraqueza é nossa. Pronto, claro. O problema não é os outros terem um bom debate europeu, é nós não termos um debate europeu suficientemente forte. E, portanto, se o tivermos, não há dificuldade nenhuma em juntarmos com outros 9 países e emitirmos dívida conjunta. Pronto, se me permites, só um a Alemanha dom adivinhatório. Não nos pode impedir. Só te peço um dom adivinhatório de 1 minuto. O que é que vai acontecer agora? Isto vai correr tudo bem, como tu pareces fazer crer? Isto vai correr tudo bem? Vamos ter dívida federalizada? Vamos ter pelo menos 500 mil milhões de euros para um reinvestimento na Europa com mais dívida, mais pobre? Isto vai correr tudo bem? Tenta prever o futuro. 1 minuto, por favor. Não, dizia o Kant que há perguntas às quais, vou parafrasear, não se responde adivinhando, responde-se fazendo. Eu não gosto de adivinhar. E não sou um otimista, ao contrário do que toda a gente pode fazer crer. Sou enfático naquilo em que achas que é provável que aconteça? Depende da força que nós fizermos para que acontecer. Acho que no plano económico, mas se queres uma adivinhação, no plano económico, no plano do espaço Schengen, nas gestões de crises de refugiados, nesses elementos, a União Europeia tem a grande vantagem de fazer sentido. Quer dizer, não faz sentido nenhum ir-se desfazer o euro por causa de uma pandemia. Não tem sentido nenhum. Repara numa coisa. Muita gente ficou frustrada com a falta de resposta europeia à pandemia, mas porque queria que a União Europeia fizesse mais. E, portanto, o povo, por exemplo, italiano, embora o euroceticismo tenha aumentado, aumentou porque esperavam que a União Europeia tivesse tido uma resposta numa área onde ela nem sequer tinha competência. O que é que acontece? No debate europeu, numa possível revisão de tratados, em cooperações reforçadas, agora o que as pessoas vão acabar, os governos nacionais, as instituições e os cidadãos europeus vão querer que a União Europeia dê uma resposta a pandemias que ela não dava antes. Vão atribuir mais uma competência, formalmente ou informalmente. Portanto, em todos esses aspectos onde a União Europeia faz sentido, o que faz sentido tem muita força. E, portanto, ela vai, ao contrário do que se dizia há 2 meses, vai integrar-se mais. Mas ela pode à mesma falhar. E é por isso que eu não sou um otimista, ou se quiser, sou um otimista trágico. Onde é que ela pode falhar? Eu, basicamente, estou aqui a tentar ajudar os pessimistas, os europessimistas. Digo-lhes, não olhem para o euro. Olhem para o outro lado. Olhem para a Hungria e para a Polónia, porque se falhar, e aí?
Pronto, Se falhar é aí. E aí muito sobre a Hungria e a Polónia, provavelmente aí temos uma inação assustadora por parte do Conselho Europeu, incluindo de governos como o nosso, que não faz nada de concreto acerca de Hungria e Polónia. Se isto se começar a descozer, é por ali. É pelo Estado de Direito, a democracia e os direitos fundamentais. Obrigado, Rui. Aí é que podemos e devemos ser pessimistas. Obrigado, Rui. Muito obrigado. Nada. Francisco, o que é que achas que é provável que aconteça agora? Achas que o Conselho vai aprovar, os Parlamentos vão aprovar, o Tribunal Constitucional Alemão vai arranjar um acórdão que será híbrido e, portanto, tudo vai funcionar? Achas que vai haver uma maior integração federal? Achas que isto vai correr bem? Que é expectável? Não é prever, não é fazer bruxaria. Achas que é expectável que corra bem? Eu tenho a expectativa de que corra bem. Porquê? Porque, e aí sim, o papel da Alemanha foi importante. Eu concordo aliás, dissemos mais ou menos o mesmo, já antes, na resposta que tinha dado, tinha justamente apelado a essa ideia, não diabolizemos de forma alguma a Alemanha, não pensemos a Alemanha como uma realidade monolítica e, sobretudo, não pensemos a Alemanha como uma realidade parada no tempo. Isso não tem correspondência nenhuma com a sociedade alemã, com o mundo político e cultural alemão. A Alemanha perdeu várias vezes, nomeadamente o Banco Central Alemão, o Bundesbank, foi várias vezes derrotado nestes processos. Portanto, o banco, que era o banco referente, se não existisse a Europa, a Alemanha provavelmente perderia muito menos vezes, porque a verdade é que a grande referência em termos monetários era o Bundesbank. Todas as moedas europeias estavam praticamente alinhadas pelo Bundesbank. Por isso é que eles não foram grandes entusiastas da ideia do euro. De certa maneira, a Alemanha até começa a perder no momento em que tem que aceitar a adesão, a ideia da moeda única, como te lembras, não era propriamente uma ideia muito popular na Alemanha naquela ocasião. Portanto, a Alemanha nem sempre ganha e a Alemanha de facto tem que ser vista como um grande país democrático num contexto europeu e que tem noção, e há bocado dizia isso e parece-me importante, os alemães têm mais noção dos seus limites do que muitas vezes os seus vizinhos têm em relação a eles. Porque eles têm noção, de facto, de, comparados com outras potências no mundo, são muito pequenos e serão cada vez, do ponto de vista relativo, mais pequenos. Por isso, eu julgo, mas apesar de tudo, a Alemanha tem influência e julgo que a Alemanha está a fazer muito bem esta articulação entre os países que têm sido mais exigentes em matéria de integração europeia e alguns países mais reticentes, por razões que têm mais que ver nos últimos anos com questões económicas, financeiras e orçamentais. E nesse sentido, o facto de a Alemanha estar claramente envolvida nesta proposta da Comissão Europeia, atente-se no que foi a declaração franco-alemã de há 15 dias atrás, dá-nos uma expectativa maior de que as coisas possam correr bem. Por outro lado, em vários desses países que são países que estão renitentes, há governos de esquerda neste momento. E, portanto, também há aqui um esforço de negociação e um esforço até de convencimento que tem que ser feito junto a alguns primeiros ministros e a alguns ministros relevantíssimos desses governos que são oriundos do espaço político do socialismo democrático e da social-democracia. Se alguma coisa hoje identifica o socialismo democrático e a social-democracia é esta adesão a este projeto europeu, nestes termos que temos vindo aqui a referir. Portanto, esses países são países com governos de coligações e com parlamentos fragmentados, o que neste caso pode ajudar. Depois há o caso holandês, que talvez seja, apesar de tudo, o caso mais complicado, mas também não julgo que a Holanda esteja em condições de ficar sozinha numa posição absolutamente crítica em relação a uma solução que se venha a encontrar. Portanto, em relação ao que vai acontecer, com maior ou menor dificuldade, haverá alguma cedência, haverá muitas cedências retóricas, isso aí estejamos preparados para elas, dizer que isto, de facto, não tem nada a ver com uma mutualização quando tem, dizer que isto não é nada de irreversível quando abre, de facto, uma realidade nova, dizer que isto é apenas por motivos absolutamente excepcionais, quando sabemos que o que é por motivos excepcionais, uma vez consumado, depois tem projeção no futuro. Portanto, eu creio que tudo isso vai haver um grande debate sobre a Europa, em que temos que evitar acentuar essa dimensão da quesília, devemos ter agora aqui uma posição mais construtiva e menos reativa até em determinados momentos em que vamos ter razões para nos indignarmos um bocadinho com algumas coisas que vão ser ditas, mas devemos evitar reagir e eu creio que, portanto, isto vai correr bem. Se a União Europeia, em geral, vai correr bem ou mal, isso de facto ninguém sabe. Quem não tem uma visão determinista da história, nem uma visão fatalista, e acha que de facto os acontecimentos históricos transportam consigo um potencial de transformação em todos os sentidos imenso
e que, portanto, que os acontecimentos contam, que não há apenas grandes linhas e grandes estruturas e grandes linhas de orientação. Há acontecimentos que de um momento para o outro mudam tudo. Quem pensa assim não pode projetar-se muito no futuro. Agora, há uma coisa que eu acho que é obrigatório, é que quem acha que a Europa é muito importante para a salvaguarda não apenas das democracias europeias, mas até para a própria promoção, sem proselitismos, sem perspectivas expansionistas indevidas, mas para a projeção das aspirações democráticas no mundo, indo de encontro àqueles que um pouco por todo o mundo lutam nas piores circunstâncias, nas mais trágicas circunstâncias pela democracia, para esses todos há uma obrigação, que é lutar por um ideal europeu que também não é um ideal vazio, é um ideal que tem um conteúdo que no fundo foi aquele que esteve presente aqui nesta nossa conversa e que revela que apesar de pertencermos a espaços políticos diferentes ou até quanto comuns com algumas diferenças, há de facto aqui coisas fundamentais que nos aproximam e que temos que saber valorizar. Pronto, eu quero agradecer-vos aos dois, ao Rui e ao Francisco. Acho que foi uma magnífica conversa. Estávamos a ser vistos por muita gente. Eu depois dou-vos os dados, quantas visualizações é que tivemos exatamente. Muito obrigado e até um dia.